Vamos. Esse é o horror da fenda de biquíni. Vamos lá. É The Tortured One, eu acho. Cara, eu nunca pensei que chegaria a dizer isso em algum vídeo, mas eu amo Bob Esponja. Eu amo Sério os vídeos mesmo, do Pombo. a quinta e sexta temporada Eu amo junto Bob ao Esponja também. filme foram as únicas coisas que eu assisti durante os meus 9 e 10 anos de idade. Eu nunca vi A nenhum ponto vídeo de dele. que volta e meia, quando eu consigo reassistir um daqueles episódios, algumas falas ainda voltam na minha memória. Episódios como o Alvejado e o Patrick Não Paga podem não ser as coisas mais engraçadas Patrick não paga do mundo, imposto. mas com certeza possuem um Patrick lugarzinho não paga especial imposto. no meu coração. E por falar na minha infância, também existe Peguei outro meus elemento que nuggets. me marcou bastante durante essa Olá. época e que também se mostrou presente durante toda a minha vida até o momento, que é o meu amor por horror cósmico. Eu não sei se eu já deixei isso claro o suficiente com as poucas referências que eu já fiz durante a apresentação de alguns dos analog horrors que a gente foi vendo aqui no canal, mas sim, eu sou muito fã de tudo que envolve esse subgênero em específico do terror. Eu sou simplesmente obcecado pela ideia de criaturas incompreensíveis ou um terror tão Nossa, vasto Zalgo que é poderia levar muito um ser humano velho, normal à cara. loucura apenas pelo Eu já ouvi falar, mas eu não sei conhecimento o que da é. existência dele. E Tipo, quando se fala em terror cósmico, isso, é é impossível isso, não é tipo, citar quem muitos pensei que tá consideram normal como o e pai aí desse ele começa a subgênero, que no corromper, caso começa é a o tipo, senhor virar um. Howard Phillips Lovecraft. Virar, É claro tipo, que eu não uma- posso ignorar o quanto esse indivíduo era extremamente PIB racista, da vida. a ponto de escrever poemas Ah! e declarações a favor do tratamento de pessoas negras como parte de uma raça inferior. No entanto, também é Boa, possível perceber o Lovecraft! quanto é interessante o estilo narrativo apresentado nos contos escritos por ele e o próprio Era racista, universo mas de é também um deuses pouco antigos interessante. organizados Mais um no ponto. mitos pelo Ele era escritor racista, Albert mais um Derrick, ponto anos depois. interessante. E como tudo Eu isso não sei porque serviu o Lovecraft, eu vou começar a diссar o Lovecraft sem motivo nenhum. Eu não sei porque ele parece alguém do Brasil. Ele parece, sei lá, um É claro que eu Ricardo não posso estranho. ignorar o Não, quanto não, esse tipo- indivíduo era extremamente Tipo, eu não lembro. Eu acho que eu já. Deixa eu ver se eu acho a imagem, calma. Eu juro que eu já vi um cara que é igualzinho a ele. Ah, eu não vou Ali achar naquela só ali? pesquisando. Não, 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 não. Não era, ele era tipo, ele tava com uma roupa de quem tava indo comprar coisa na padaria. Eu não vou conseguir achar poemas agora. e declarações a Tá indo favor do comprar tratamento queijo de e pessoas aí negras encontra o por parte Lovecraft de uma na- raça na inferior. padaria. No entanto, também é impossível não perceber o quanto é interessante o estilo narrativo apresentado nos contos escritos por ele e o Lovecraft, próprio ele era universo muito de deuses racista. antigos Porém- organizados pelo mitos pelo Volta a falar de escritor terror. Albert É muito interessante. Derrick anos depois. E como tudo isso serviu de inspiração para muitos escritores extremamente talentosos no decorrer dos anos, como o P. Jerick Clark e seu Grito de Liberdade, ou Silvia Moreno Garcia e seu Mexican Gothic, que infelizmente nunca chegou a ser Vodquinhas lançado aqui no mexicanas? Brasil. Ah. Dessa forma, esse subgênero Ah. é extremamente rico e influenciou Esse é diversas aquele outras boneco lá obras do que WoW? foram produzidas ao Olha decorrer aquele boneco das de Rick décadas. Mori. Porém, com isso tudo Ah. dito, qual é a relação desse assunto com Com o Bob Esponja, né? O vídeo do no Bob começo? Bom, acontece que alguns meses atrás, o meu querido revisor e camarada de muitos de vocês chamado Raiken me enviou um link no Zap Zap da vida. E tudo bem, isso não é algo muito anormal, porque ele é o responsável por passar pra mim a maioria dos pedidos que muitos de vocês fazem. No entanto, dessa vez foi razoavelmente diferente. O link que ele me mandou não se tratava de algum canal do YouTube É o com Tortured algum analog One, horror yes. ou ARG desconhecido. Na realidade, o link mandado por ele dava diretamente para um site chamado Still in the Simulation. Acontece que esse nome faz referência a uma coisa muito posterior à existência do site, sendo o nome do usuário que fez uma postagem no subreddit do I'm Sorry John, que contava com um quadrinho bem peculiar envolvendo o nosso amigo quadrado muito esquisito, já amarelo. vou Mas começar a calma falar. que a gente já vai falar desse quadrinho. Meu Deus do céu. Porque o ponto que eu queria chegar se trata O nome, do fato olha ali o nome do. Isso aqui? Isso. I'm sorry, John. de Garfield, né? É de Garfield, é de dela. Godfield. Mas calma que a gente já vai falar desse Ah, quadrinho. legal. Porque o ponto que eu queria chegar se trata do fato de que essa pequena postagem foi o que deu origem ao próprio site, até porque o quadrinho em questão rapidamente se tornou mais do que apenas uma publicação one-shot e passou a protagonizar todos os projetos do nosso amigo Austin New, desenhista e escritor de The Dark Knight Rise e Return to Gotham, Não faço a Red mínima ideia Mother's do que é. House, Também não Punkman, conheço. Ice in Flames Me e, parece claro, o mais importante de todos, Esse The é um. Bikini Bottom Horror. Essa série, que começou sendo só um meme, rapidamente ganhou popularidade na comunidade de creepypasta, principalmente com os remanescentes de Lasagna Cat e outras obras que ficaram famosas por trazer um É uma das grotesco para obras É uma que das músicas do originalmente mod do foram feitas Molusco, para crianças. exato. No entanto, o Ah, não, diferencial visível Tudo ali no que eu horror conheci. da Cara, eu queria série saber Viking fazer tá na isso. extensão narrativa que ela O quê? possui, Essas- na esses qualidade efeitos? dessa Aham. narrativa e na qualidade visual da arte do próprio Austin. Então, antes de qualquer coisa, é melhor deixar bem claro que essa série não é tão tranquila quanto parece. É E o horror terrível, é apresentado muito aqui vai muito esquisito. além de imagens violentas, desenhadas com o objetivo de chocar. Só que ele então vira é bom que dois. tu esteja avisado que nessa pequena jornada a gente vai se Jesus deparar Cristo. com temas como É muito esquisito, tortura, muito esquisito. violência gráfica, cenas grotescas, abuso mental,
e canibalismo. De novo, eu vou Belas fazer o pipoca. clássico Vocês aviso de que o são trabalho do pombo atômico não substitui Eu peguei de isso forma no alguma Mr. experiência Crimson de Morning, aí eu consumir fui a atrás. obra Eu te original. mandei, só que Então, você se falou, tu não, quer não vou ler. apoiar o criador de alguma Não quero forma ler. que não seja monetariamente, tu só precisa entrar no site onde as páginas são publicadas e dar uma comentada na aba de comentários que tem lá. É sempre bom dar esses pequenos Maluco. apoios pra esses caras, porque É o seguinte, eu vou dar um aviso antecipadamente das coisas que tem. E aí ele puxa uma lista de crimes e coisas ilegais e isso começa a incentiva ler. eles a irem melhorando cada vez mais e produzindo coisas cada vez mais interessantes. Agora que os avisos foram dados, vamos parar de perder tempo e vamos mergulhar o mais fundo possível no horror da Fenda do Biquinho. Eu gosto da Sandy, ela é tipo A cowboy. história começa em um dia muito Amor. comum na pacata e tranquila É o cidade quê? submarina da Fenda do Biquinho. Iha! Tudo parece muito tranquilo e normal, e desse modo nosso camaradinha quadrado tá indo chamar o seu amigo estrelado Opa. para caçar águas vivas. Como de costume, é claro. No entanto, havia alguma coisa levemente errada com ele. O Rosato estava com um olhar perdido, sentado no meio do nada, o que de primeira vista não parecia nada demais, à medida que a estrela nunca havia sido um indivíduo muito brilhante e era conhecido pelos seus Tadinho. costumes Tadinho. aleatórios. Porém, a estranheza da situação Patrick ficou rapidamente fica traumatizado. evidente quando o mesmo Patrick foi pergunta traumatizado. algo muito simples para o seu amigo. Você sabe como as estrelas do mar se alimentam, Bob Esponja? Ao dizer isso, Estrela rapidamente se vira. A parte frontal do seu corpo agora se encontrava completamente aberta, como um mar de ventosas. Os seus olhos não exibiam mais um olhar ingênuo ou plenamente bobo, agora ele estava perdido e vazio, como o de uma criatura que não possui nenhum outro objetivo além de se alimentar. Enquanto exibia sua nova forma, o que antes era chamado de Patrick apenas procede a responder calmamente a pergunta que ele mesmo havia feito anteriormente, explicando como as estrelas do mar se alimentavam. Seu estômago rapidamente se estica para fora daquela montanha de carne e ventosas, entrando na boca do calça quadrada. Litros de enzimas são empurrados para dentro do organismo da pobre esponja, enquanto seu corpo é completamente Jesus Cristo, pô, dissolvido que e isso? digerido externamente, Eu falei que o era esquisito. matando a si mesmo. Credo! E é desse Eu jeito falei que era que a esquisito. trama começa. É, desse jeito que as estrelas do mar se alimentam. Não fica muito claro, mas certamente um Eu ia fazer uma piada de que você botou na boca dele, haha. O Patrick parece ter Eu falei que era voltado pra sua esquisito, é forma muito original, esquisito, além muito de que a gente vê uma Sandy furiosa, pronta pra fazer vingança em nome do seu parceiro de karatê. Ela tem se uma refere espada? ao Estrela como um monstro e declara que o mesmo irá pagar pelo que fez. Então, carregando Seguinte, consigo uma belíssima katana, como a o Esquila meu animal desfere um espiritual é a único golpe Sandy limpo Bochechas que de Bob separa o Esponja, Estrela em 2 pedaços. Estando posso ali no dizer que chão, ela usaria um aquele revólver. monstro não poderia fazer nada além de Com certeza. agonizar. E sabendo disso, a Skeleton pede desculpa ao seu antigo amigo, enquanto o mesmo balbucia seu nome com dificuldade. Por mais que parecesse que todo aquele problema iria terminar daquele jeito, ainda havia um pequeno detalhe para impedir. Estrelas do mar podem se regenerar. Eu realmente não sei como esse processo acontece na natureza, porém, a forma com que os pedaços do corpo se modificam para dar vida a 2 Patricks diferentes no último quadrinho dessa página é extremamente bizarro. Na página seguinte, a gente vê a Sandy chegando com pressa no siricascudo, muito provavelmente depois Tecnicamente de ele conseguir pode escapar dos comer 2 ela, já Patricks. que O seu siriguejo ela tá então a dentro de uma recebe roupa? perguntando aonde estava Ele o vai Bob, quebrar afinal tudo. ele era o mestre cuca do restaurante e elemento primordial para o Ele não sucesso tem do estabelecimento. O que só indica que o caranguejo não fazia a menor ideia do que estava limite. Calma, eu acontecendo tenho lá que abaixar fora. isso aqui. Sandy responde revelando que o mestre Cuca Recebi agora que tá Amarelo muito havia alto. morrido Obrigado, e que eles desculpa. precisariam se ajudar Ah. caso não quisesse se juntar ao Calça Quadrada na vida após a morte. Por conta disso, algumas horas depois, a dupla teria coberto todo o estabelecimento com tábuas, tendo em mente a possibilidade da criatura lá fora se esquecer deles e focar nos outros peixes da Olha, cidade. senhor Em certo Dinheiros. ponto, Sandy percebe Senhor um som Dinheiros. estranho vindo do lado de fora, indicando que o monstro estava por perto. Essa suposição rapidamente se mostra correta quando um dos braços feio. da estrela atravessa uma barricada de madeira com uma força inacreditável. Em sua ponta, o braço conta com um olho Ok, usado pela vamos, Ele não pode nos ver. Aí tem um olho. vamos ser nerd. Ok? Hum. Levando em conta que o siricascudo ele é dividido em 2 partes, sendo que é a parte do banheiro, a parte do. Calma, é o banheiro, Fica a na sala de esquerda do banheiro. descanso, a cozinha do Bob Esponja e o lugar do seu siriguejo. Certo. E pelo que eu vi, eles botaram tábua em todo lugar fora, tipo, naquele lugar de vidro. Ao redor de tudo. Não era mais fácil eles só se isolarem pra parte de dentro? Cara, eles entravam no cofre, que tem os hambúrgueres, e Porque- ficavam lá no canto, tá ligado? É, ainda tem o cofre dos hambúrgueres, ainda tem, tipo. Tem, tipo, um monte de lugares mais fácil pra eles se esconderem e enfiar tábua em tudo. Que ainda tem, tipo, uma proteção de metal. Que, assim, o Patrick. Ele é uma assim. Uma estrela do mar, né? Mas.
Mas ele não consegue destruir metal, ele não é tão forte assim, tipo. Tirando o fato de que é uma história de terror, né? Então pode ser que ele seja mais forte. Mas Bem que eu acho que... o cofre só ia piorar, mas e se eles enfiassem... Porque o cofre, ele é um cofre de hambúrgueres de Siri. Aquele que o Lula Molusco invade no episódio do... Segue o roteiro, Light. Eu acho que Estrela, ele pra solta encontrar suco o gástrico, esquilo e o então provavelmente caranguejo, ia Sandy derreter o imediatamente é bagulho, então. capturada pelo braço e puxada para o lado de fora. Estando sozinho ali dentro, o seu siriguejo lamenta que aquilo era insano e maligno. Porém, atrás dele, a criatura apenas responde com a clássica frase: "Não, aqui é o Patrick." Esse ponto é bem This is interessante evil. porque as próximas Oh, páginas this representam is uma certa Patrick. trope que vai acabar se repetindo mais pra frente, que no caso é o uso da biologia real de certos animais marinhos como forma de tornar a violência ainda mais gráfica. Eu sei que há pouco tempo atrás a gente viu o Patrick dissolver o Bob Essa Esponja, porra ser não consegue cortado quebrar em dois e se regenerar, coisas que uma estrela do mar normalmente faria, ao menos de certa forma, mas é bom lembrar que aqui nessa página Deus, o os Patrick pezinhos é dela, olha os tudo pezinhos menos dela. normal. Ele é literalmente Ai, que algum horror. tipo de monstro, isso só não ficou muito claro ainda. Mas continuando, apesar de parecer que o crustáceo comedor de grana iria ir para casa do chapéu, nessa outra página fica claro que ele não iria ceder ao seu destino se oferecer uma certa resistência. Sua casca vermelha rapidamente começa a rachar e a sua verdadeira forma emerge dentre os cacos. O enorme caranguejo apenas declara que o Patrick havia esquecido apenas um detalhe: caranguejos se alimentam de Lula estrelas Molusco do mar. Neo. O velho marinheiro Molusco não, então é- segura Lula as estrelas Molusco das Neo. pinças e começa a Seu despedaçar o siriguejo seu Neo. corpo com uma facilidade extrema. Ele não E esse viu o que ele momento fez. é bem bizarro, porque enquanto seu siriguejo pensa que conseguiu se safar e que estava por cima da situação, diversos outros Patricks começam a atravessar o piso e agarrar as patas do velho caranguejo. Naquele momento, o Estrela então começa a revelar o motivo de todo aquele banho de sangue. Acontece que há algum tempo atrás, o velho caranguejo havia roubado um dos membros da Estrela do Mar, o serrando para fora sem dó e sem nenhuma explicação. muito como é que alguém clara. esquece Porém, disso? Como foi estabelecido anteriormente, por ser uma Canônico. Estrela do Mar, o Patrick possui uma extraordinária habilidade de regeneração. Habilidade que foi usada pelo caranguejo para transformar o pobre rosado idiota na principal fonte de carne para os hambúrgueres de Siri. O Oh, isso membro é que uma foi teoria- cortado uma teoria muito rapidamente se interessante. regenerou em um Totalmente. Patrick diferente. Um Patrick que foi cruelmente preso em uma máquina Não, você- que constantemente cortava seus membros Entendeu? assim que atingiam o gonna tamanho make exato me so para se mad. transformarem em carne de hambúrguer, ficando claramente Meu Deus, que implícito horrível, que Clint. aquela era a fórmula secreta que tornava o hambúrguer de Siri tão delicioso e tão cobiçado. Pedaços fritos de um Patrick torturado. Ao escutar aquilo, o caranguejo Por se isso o mostra nome é The claramente Tortured One. furioso, declarando que mesmo que aquilo tudo fosse verdade, como aquele Patrick poderia se lembrar daquilo? Principalmente depois de todos esses anos. O Patrick presente ali então conta que o sistema nervoso das estrelas do mar não era centralizado, então no momento que comeu um hambúrguer de Siri mal passado, ele sentiu todas as memórias e o desejo por vingança do Patrick torturado. O Estrela do Mar chega até a brincar que toda essa maluquice de biologia marinha parecia um pouco forçada, mas naquele momento já não fazia diferença. Tendo uma cópia de si mesmo segurando cada uma das patas do caranguejo, o crustáceo é cruelmente desmembrado. Dale. Então, não sei exatamente onde o caranguejo. Soural vai colocar esse Posso aviso, isso, mas mas só porque queria são lembrar bolsas que a gente de tem um biologia servidor lá no informada Discord. O nosso servidor lá agora tá Oh, contando tem um com servidor no 100 Discord membros. também, A gente tá pô. fazendo uns eventos bem maneiros. É bom. Tem de momento Dá pra ver aqui embaixo a rapaziada pulando do Red e do bebê. A parte que sim. volta. O capítulo se inicia com um flashback da Sandy, Bismora de momentos volta. antes da sua aparição lá nas primeiras páginas. Nele a gente pode ver a esquilo texana se encontrando com o Patrick assimilado, batendo Texana. seu rosto contra o vidro da sua Tree Dome, conhecida aqui no Brasil como Árvore Domo. Sem suspeitar do comportamento estranho do seu amigo, a esquilo comenta que ele não iria conseguir entrar daquela forma, o que o Estrela responde pedindo perdão e dizendo que não conseguia se controlar. No momento em que o vidro se quebra, a gente volta pro presente, onde a esquilo se encontra a Não um gosto de passo ver de onde ser tá indo. completamente devorada por uma das cópias do Estrela, sendo salva por um tris por causa do seu capacete de vidro. Apesar Foi o que eu desse falei. mesmo capacete estar se rachando Sim. por conta das investidas da Estrela, Sandy acaba conseguindo ter tempo suficiente para sair daquela situação usando uma arma de fogo reserva que Falei! consigo. Essa página serviu Ela tem só uma pra pistola, revelar né? Ela tem um que ela revólver! conseguido sobreviver ao ataque. Ela tem um que o Patrick revólver! Let's puxou para go! fora. Sorte que os outros cidadãos da cidade não estavam Eu sou do Ele Na Texas!
Crianças, Na seguinte, a Patrick. gente pode ver as cópias utilizando daquele mesmo método para se alimentar de quem cruzasse o seu caminho, o que impedia Esquilo de conseguir voltar ao Siri Cascudo para conseguir descobrir o que realmente estava acontecendo. Seria a questão de tempo até que a cidade toda fosse tomada por cópias e mais cópias daquela estrela descontrolada. Porém, felizmente, ela não contava que havia mais alguém tentando acabar com todo aquele pesadelo. A criatura marinha mais elegante, mais talentosa e inteligente da fenda do biquíni. O nosso herói, Lula Molusco. Ele não aparece apenas para conversar, revelando para seguidores dos pontos que ele havia descoberto. Como era sua música erudita demais para a cabeça oca daquelas cópias, que apesar de serem monstruosas ainda eram o Patrick, e a segunda sendo o centro do sistema nervoso em formato de cérebro, que ao ser arrancado, garante que as cópias não se regenerem novamente. Agora armados e com um conhecimento básico de como se defender, a dupla retorna para o restaurante adorado de todos os cidadãos da cidade, O que naquele Vicololusco, momento se obrigado. encontrava em estado de completa ruína. Não demorou muito para que ambos entrassem pela fratura na barricada de madeira e encontrassem o que sobrou do velho caranguejo agonizando no chão. muito A de esquerda até caranguejo. tenta entender como tudo chegou Isso. até aquele ponto, Talvez é mas porque já eu era quero tarde comer demais. caranguejo. O caranguejo revela Eu que sei o porque Patrick não. havia o forçado a engolir um hambúrguer de siri cru e começa a gritar avisando que estava sentindo alguma coisa. Essa coisa sendo uma pequena cópia da Estrela do Mar, que sem nem pensar duas vezes pula para fora do seu peito como um filhote Isso de é Alien, xenomorfo isso é do Alien. Alien, o oitavo passageiro, Isso. ou matando de vez naquele exato momento. Ali, diante do corpo morto do seu siriguejo, a dupla se depara pela primeira vez com o Patrick original, que alegremente parabeniza o Lula Molusco por ter finalmente criado coragem, declarando Não. que era muito bom ver daquele jeito. Elogio de Nasceu! um invertebrado para o outro. De qualquer forma, o Molusco não estava disposto a manter uma conversa com a monstruosidade que o seu vizinho havia se tornado, e assim começa a tocar o seu clarinete para colocar aquele Patrick para dormir com a sua música, afirmando que aquela estrela era estúpida demais para apreciar a arte de verdade. A estrela, Baseado. por outro Eu lado, falaria rebate isso. a Baseado. afirmação dizendo que Sim. a música possuía aquele efeito porque o Molusco era um músico entediante, à medida que lhe faltava proficiência técnica e a habilidade de improvisar. Red Mist Ih, começando. moço! Devido a isso, a estrela arranca suas próprias orelhas. A Estrela do Mar tem orelhas? E começa a avançar para cima da dupla descontroladamente. A sua ferocidade é Meu tão Deus. grande que nem mesmo os tiros dados por Sandy são capazes de interromper o ataque, Ela- permitindo que com um único golpe pudesse destruir o clarinete na cara do Molusco, que cai sem poder fazer nada. Os ferimentos presentes na cabeça do Estrela por conta das orelhas arrancadas rapidamente se regeneram, e o mesmo se prepara para continuar com seu plano. Ele parece Rapidamente, Freeza por algum diversas motivo. outras cópias surgem na por escuridão, causa do cercando os braço, dois né? sobreviventes. Não havia o que fazer, seria impossível escapar daquilo. Ainda mais com o Lula Molusco desmotivado depois de começar a duvidar da sua capacidade artística. A Literalmente Sandy, emocionado disposta a mesmo. continuar Ele tomou lutando, uma tenta emotional motivar o seu damage amigo, possível. revelando que o Molusco É a era o definição de emotional cefalopode mais inteligente que ela conhecia, esperto o suficiente para perceber que era merecedor de amor próprio. Ao terminar essas palavras, cópias do Patrick rapidamente capturam a pobre esquilo para se alimentarem. Porém, o seu Não, discurso meu foi o bebê. suficiente para que o Molusco percebesse que merecia continuar vivo, revelando assim sua forma verdadeira, adotando um tamanho mais Isso é basicamente próximo à Dragon Ball. biologia de um povo da sua espécie Aí. e utilizando seus tentáculos para acabar de vez com boa parte das cópias do Patrick que se encontravam no local. É o do mod Seu lá. corpo consideravelmente maior o permite sair pelo teto com apenas Ele dá uma um bundinha salto após arremessar o Patrick original pelas paredes, o Por que dando não matou o Patrick boas-vindas ao original? macro ecossistema, usando sua pinça Oi? para acabar de Por que não vez matou com o aquele Patrick monstro. original? Mata agora. Do lado de dentro, a Cindy apenas assiste seu amigo assumir a frente e acabar com as cópias que estavam ao redor do restaurante, estando disposta a matar apenas o pequeno Patrick que saiu de dentro do seu siriguejo. Porém, alguém interrompe. Plankton aparece, sugerindo que a esquilo seguisse a pequena cópia. Afinal, ela precisava ver alguma coisa muito importante que estava sendo escondida dentro daquele restaurante. A narrativa Que era então o- muda de foco para o esconderijo do Homem-Sereia e o Mexilhãozinho, onde a dupla de heróis começa a se mobilizar ao perceber que não, onde alguma eles coisa estão? anormal estava acontecendo na cidade. O Eles Mexilhãozinho são anuncia velhos. que é um exército maligno aterrorizando eles a fenda são- do biquíni. eles Porém, no momento em reconhecem que o o mal. Homem-Sereia vai dizer a O sua mal! frase, a estrela marca registrada Cara, tem um Patrick na presente cara no dele. seu rosto se revela ser um Patrick. Sem Cara, alguma não, arranca a cara parte do do meme. rosto do herói Meu Deus! ancião, Eita, deixando porra. seu parceiro em choque ao presenciar aquela cena horrível. O foco retorna para o interior do Siri Isso é Cascudo, basicamente mais o- especificamente o subsolo do estabelecimento. Ele, A Sandy então deu começa a acusar o TP a baixinho mente dele, microscópico, pô, dizendo que deveria saber que ele estava por trás de toda aquela loucura. O que é para sua surpresa quando o mesmo declara que aquilo estava muito além dele, revelando toda a verdade por trás do hambúrguer de Siri, do Patrick que estava preso ali embaixo, como seu siriguejo
encheu com hormônios para que a sua habilidade regenerativa fosse ainda mais eficiente e que os clientes do Siri Cascudo estavam se alimentando da carne da pobre estrela. A revelação logo faz com que a esquilo Não, vomite e um no seu milhãozinho, próprio traje, precisamos mas ter não havia um tempo para se abalar, mal. até porque um grupo de estrelas realizava uma movimentação tanto estranha no nível mais baixo daquele subsolo. O grupo realiza cânticos ritualísticos enquanto o pequeno se aproxima anunciando que havia retornado. Um dos membros ordena que o mesmo vai se alimentar lá fora, porque ainda era pequeno demais para se reunir. Nesse momento, outro Patrick muito maior que o original, e suas outras cópias, chega no ritual dizendo que já havia absorvido muitos cidadãos, todos aqueles que se alimentaram do que ele chama de torturado. Uma clara referência ao Patrick que foi preso pelo seu siriguejo. A cópia então se posiciona diante a rachadura presente no centro da sala, enquanto os outros anunciam que um se tornou muitos e muitos se tornaram um só, iniciando dessa forma o processo de reunião. Sandy e Plankton observam a cena de longe, porém suas presenças já haviam sido descobertas por uma das milhares de cópias. Um dos líderes então exige que os dois fossem levados para perto, revelando que o micróbio havia feito um acordo onde teria que levar Sandy até aquele local, caso quisesse ser poupado. Tendo a esquilo em suas mãos, nada poderia impedir os planos do torturado. Então aquele representante físico do seu desejo por vingança decide ele percebe que ele não mudaria nada, né? A um pequeno privilégio, um pequeno vislumbre do real se ele fosse poupado ou não ia mudar absolutamente nada. Então, estando à beira daquele buraco misterioso, Patrick então deixa que Sandy dê uma boa olhada no abismo, um conjunto cósmico de horror e beleza, dor e tranquilidade, mas principalmente caos, completo caos. A visão do abismo se mostra tão perturbadora e confusa para qualquer ser vivo que a mente da esquilo, com uma tentativa medíocre de produzir uma explicação lógica para tudo aquilo, acaba por criar uma adorável alucinação da falecida esponja, insistindo que com um aperto de mão, Sandy poderia se livrar de todo aquele pesadelo, que ela precisava apenas parar de lutar para que ela pudesse fazer parte de algo lindo. As vozes na cabeça do Light. As vozes voltaram. As duas voltaram. Opa, pelo visto a gente vai parar por aqui, ao menos por hoje. Eu preferi fazer esse vídeo um pouquinho mais curto e não... Continua falando aí, amigo. Bom, antes da gente começar, eu sei que é meio óbvio, mas essa é uma continuação de um vídeo que a gente lançou uma semana atrás. The Bikini Bottom Horror foi uma webcomic publicada no site Steam The Simulation que conta a história de uma realidade alternativa, onde o seu siriguejo, ao descobrir a capacidade de regeneração do Patrick, vê o continua falando aí, continue falando. Economizar milhares de dólares em carne de hambúrguer de Siri, utilizando a carne de uma cópia do Patrick original como ingrediente secreto da comida do seu restaurante. Esses anos de dor constante não só serviram para que o caranguejo pudesse lucrar, mas como também foram de utilidade para que a cópia do Patrick pudesse planejar sua tão desejada vingança. Foram precisos apenas alguns anos de paciência e um hambúrguer de Siri mal passado para que uma sequência de tragédias ocorresse na até então tranquila cidade da Fenda do Biquíni. Com o Bob Esponja fora do caminho, o Patrick passou a se alimentar daqueles clientes que se alimentavam dele, criando diversas cópias de si mesmo para que pudesse criar. Só que ele pode regenerar, ele pode ser carne infinita, mas em meio a uma carne diferente. Lula Molusco abandonando seu lado covarde e fraco para sobreviver, e também a gente vê a Sandy presenciando o horror escondido em uma estranha fenda no subsolo do escudo. O que ela descobriu ali talvez fosse melhor ter permanecido esquecido, porém o abismo já não se satisfazia em apenas olhar de volta. Só queria lembrar que o trabalho do Pombo Atômico não substitui de forma alguma a experiência de consumir as obras usadas como tema aqui no canal. E é sempre bom dar um apoio pra essa galera, pra que isso acabe incentivando eles e eles continuem produzindo esses projetos que a gente tanto gosta. Agora que o aviso foi dado, vamos dar mais um mergulho e tentar descobrir o que realmente havia escondido naquele abismo. A ilusão criada na mente da Sandy já fez ver o inocente rosto do seu amigo amarelo. Foi um breve momento de conforto em meio a tanto caos, violência e tristeza. Infelizmente, essa mesma ilusão impedia de ver o que realmente se encontrava além das luzes e cores magníficas daquele abismo incompreensível. Ali, diversos Patricks abandonavam a escolha de serem seres vivos e dependentes para que pudessem compor algo muito maior e muito mais importante. Ali no fundo daquele abismo, muitos se tornariam um só. A página que abre o oitavo capítulo começa com uma exibição do combate que acontecia do lado de fora do Siri Cascudo, onde o furioso Lula Molusco, em sua forma original, usava todos os recursos que anos de evolução haviam dado para massacrar inúmeras cópias das estrelas do mar que se encontravam nas redondezas. Em meio ao combate, o Molusco se pergunta quantas cabeças de alfinete ele teria que matar para que aquilo acabasse. E pouco antes de um dos Patricks levar um golpe... O que é isso?
Quem você tá chamando de João Sujão? Eu não lembro o nome do personagem, eu acho que é João Sujão. João Sujão. Quem você está chamando de João Sujão? Isso é do episódio que a Sandy tá hibernando e eles estão de roleplay enchendo o saco Ah, eu dela. me lembro. O que eu tô dizendo é, tipo, antes do Patrick ser a carne, tinha uma carne diferente. É essa mudança de gosto, assim, será que eles não... Ah. Larry Alfinete! Tem o Larry Alfinete também, sim. Bem na fuça, a gente tem uma Não bela sei, eu referência não- ao queridíssimo Mas qual seria o Patrick primeiro Pinhead, que é um Isso, dos memes é mais Alfinete, famosos ok. envolvendo Bob Esponja lá na gringa. De qualquer forma, o Molusco Furioso então agarra uma das estrelas, declarando que toda aquela crueldade iria acabar naquele momento, o que inicia um momento bem curioso. O Patrick diz que tudo o que ele estava fazendo era facilmente justificável quando colocado em comparação ao que o seu siriguejo, o Bob e o próprio Molusco haviam feito com ele. Afinal, sabe-se lá quanto tempo a pobre estrela havia sido usada como O Bolsonaro não ingrediente para o sabia, ele também sanduíche. No entanto, o Molusco Então. reage com uma certa confusão, não fazendo a menor ideia do que aquela estrela completamente insana estava falando. A estrela então reafirma que estava falando da fórmula secreta do sanduíche, fazendo com Você não que pode o falar da Molusco fórmula revele secreta do algo sanduíche? um tanto inesperado para a Tem que ter estrela, permissão. pois afinal, além do seu siriguejo, mais ninguém sabia da fórmula secreta. E seja lá qual fosse o segredo da fórmula, morreu junto do velho caranguejo. Ouvir isso deixa a estrela em choque, afinal, se nem os funcionários mais próximos ao caranguejo sabiam o que ele estava fazendo, isso significava que o seu melhor amigo e sua primeira vítima era completamente inocente. Esse momento de realização parece afetar apenas aquela estrela em específico, Tá jogando. que significava que qualquer arrependimento depois de todas as crueldades cometidas por ele seria completamente inútil. A estrela então começa a se questionar o que ele havia feito, porém suas outras contrapartes não paravam de se amontoar descontroladamente Tá em um dos sabendo meandros legal, do Molusco. Quando parecia que o grande Meu Kraken Deus do seria céu. mais um a se tornar comida de estrela do mar, um pesado altere surge para Yes! derrubar a Lá enorme vem! formação das estrelas. Acontece que É o o Vico! e a lagosta Agora já tem o são um Vico dos de poucos cidadãos verdade. da cidade a sobreviverem ao ataque, graças à sua Vico no força multiverso, ele absurda joga um peso e o junto. seu conhecimento do ponto Vico fraco no daquelas multiverso estrelas. joga Os dois rapidamente se aliam naquela luta desesperada e acabam Deus! conseguindo eliminar boa parte das cópias que se uniram na luta contra o Molusco. Porém, mesmo assim, a luta estava longe de Altere acabar. de Larry comenta que apesar de estarem tentando deter o Molusco, muitos Patricks estavam retornando ao Siri Cascudo, local onde a esquila ainda estava capturada. Atenção pro Patrickzinho escondido bem ali, que vai ser bem importante logo logo. De volta ao interior O do Siri Patrick vai Cascudo, matar. a gente vê a Sandy ainda perdida na imagem de seu falecido amigo, a chamando para cair no abismo. Ele promete que ela precisa de apenas um passo para poder ver maravilhas muito além de seus sonhos mais loucos. A voz repetia incansavelmente o nome da esquilo, como em uma tentativa hipnótica de retirar dela seu próprio livre-arbítrio. Porém, por mais que fosse fruto de seu subconsciente, a ilusão subestimara um intelecto incrivelmente resistente da cientista, que rapidamente princesa. começa a se mover em um contra-ataque. Lights, eu sei que Rapidamente, a Sandy STSS pode atrapalhar o React, mas eu preciso mandar isso Lights de onde você tirou o nome Luz e você podia jogar Slim Rancher e você e muito suci. Quantos anos você tem e você mora sozinho? É meu CPF também, pô. Muito sim. Quantos anos você tem? Você mora sozinha? Quer meu CPF? Quer os números do meu cartão também? A conta bancária? consegue se livrar das Três mãos númerozinhos líder atrás. daquele culto, arremessando diretamente no abismo onde as outras estrelas estavam se reunindo. E inteiramente disposta a sair daquela situação com vida, a Esquilo pergunta para os outros presentes no local quem seria o próximo a enfrentar Quer o ver mesmo digitais destino. também? Infelizmente, a fome daquele que foi torturado era cosmicamente superior a qualquer intelecto mortal daquele mamífero, e dessa forma ele começa a se erguer. Repentinamente, diversas mãos surgem do chão, milhares e milhares delas emergem do solo, arrastando tudo e todos que estavam próximo do abismo. Sandy acaba sendo detida também, mas felizmente consegue escapar assim que retira seu traje aquático, correndo rapidamente em direção ao túnel que levaria à saída. Do lado de fora, o Molusco e a Lagosta ainda lutavam para conseguir se aproximar do restaurante, mas algo muito estranho estava claramente acontecendo, algo olha lá. furioso, Se o Bob Esponja Isso aí. é inocente, ele é um chefe perfeito. Então, quem deixou o hambúrguer mal passado? Daí eu tenho a desculpa que o Bob Esponja ele é o cozinheiro, mas ele não é o único. Tem vários episódios em que, tipo, o seu siriguejo ou o Lula Molusco cozinham. Então pode ter sido qualquer um deles, tá ligado?
faminto e desesperado. O plano do grupo de Patricks cultistas parecia cruel e monstruoso à primeira vista, mas nada havia preparado aqueles sobreviventes para verem o horror que estava por vir. Enquanto algo se levantava do Menos o pentagrama é uma solo, estrela, Sandy que eu percebi. consegue escapar pela passagem, escapando do enorme membro por pouco. Por outro lado, Membro? o corajoso Larry, em um estado Membro. de completa negação do que estava surgindo na sua frente, acaba sendo pego pelo membro com apenas um golpe. Talvez ainda existisse um pouco de instinto de sobrevivência dentro do casco da lagosta, e fosse isso que o fez ainda tentar usar sua força para escapar daquilo. Porém, nada escaparia da fome daquele que foi torturado. As milhares de mãos que assumiam o lugar das ventosas Ai. daquele membro, ao aproveitarem do quanto o lagosta estava próximo, tratam de desmontar cada parte do seu corpo, de pedacinho em pedacinho, até não sobrar mais nada. Credo. Ao ver mais um Mataram de o seus Vico. amigos morrerem de forma tão brutal, Mataram o o Vico. Molusco sabia que Mataram o aquele seria o Vico. destino de todos aqueles que cruzassem o caminho daquela monstruosidade. E o ser, banhado com sangue de milhares de peixes Ele inocentes, começa a cantar top. moldado Pera, com era- a carne de uma estrela era o- do mar era o Lula inocente Molusco, não era que o havia sido Plankton? torturada cruelmente Não, era o por Lula tantos Molusco. e Meu tantos Deus. anos, finalmente emerge, pronto para concluir sua tão desejada e planejada vingança. O 11º capítulo Boa, começa com um Siriguejo. pequeno traidor observando ao Olha a longe a bundinha dele. enorme destruição Olha e a pavor que bundinha atingia dele. a cidade da Fenda do Biquíni. Ele comenta de forma fria que uma Fenda do Biquíni sem um siricascudo era tudo o que ele sempre quis. Porém, não parece demonstrar muita alegria ao dizer essas palavras. Tá, Algo calma. que sua esposa computadorizada Lá vou eu, lá vou. Lightwood, o nerd de Bob Esponja querendo achar erro onde não existe. não parece demonstrar muita alegria O balde de lixo fica na frente do Siri Cascudo. Como é que ele tá inteiro? E de pé ainda, então, né? Tem essa. ao dizer essas palavras, algo que sua esposa computadorizada também percebe. Ela pergunta o que havia de errado, afinal, destruir a concorrência Segue o e ter roteiro, domínio Light. e admiração de todos os clientes da região era algo que inflamou o conflito entre o Plankton e o Caranguejo Porque por é um balde de diversos metal. anos. Plankton Se é um balde de Isso aí metal, não como é que come. ele conseguiu comer a Sandy? Ele não Porque comeu assim. a roupa dela tem metal. Fontes, vozes da minha cabeça, esse daí, hein? É o zíper. ao ouvir isso, Sei lá. responde dizendo que não havia sentido algum destruir a concorrência, se para isso ele precisaria destruir todo mundo. Por isso, talvez por se arrepender de ter feito o que fez, ou simples instinto de sobrevivência, o pequeno O plano gênio então Z. começa a se preparar para ajudar na luta contra o caos que ele havia ajudado a Fight your despertar. Plankton. Fight your Com isso, Plankton. então, a vai gente ter pode ter uma breve uma noção cover de de como Fight os or Flight. sobreviventes ao ataque estavam lidando com a Update. situação. Nossa, E assim a devia gente ter. acompanha um pequeno grupo Vai- de não, vai peixes ter. escondidos Fight your dentro de um Plankton. prédio. E entre Fight eles, your o Plankton. Bubble Bass Ah, assume no a caso posição do- de liderança, do Pickles. proibindo que qualquer um dos presentes ali saíssem para investigar o estranho barulho de estrondos ocorrendo lá fora, afirmando com toda certeza Tecnicamente, isso é uma de que apocalipse todos zumbi, estavam perfeitamente seguros contanto Tecnicamente, que sim. ficassem ali dentro. Infelizmente, uma das enormes patas Sabe do o que seria torturado fácil não concordava muito de- com aquilo, e com apenas um golpe atravessa o teto de pedra, podendo facilmente se alimentar da carne de todo o grupo. Quer dizer, quase todo. No meio dos peixes, uma dupla de mãe e filha tentam se esconder no fim de corredor. sei quem são A essas. enorme pata rasteja lentamente Eu reconheço pelo elas. piso frio daquela construção conheço também, mas não lembro o que submersa, elas fazem. preparada para puxar Não, elas são as duas inúteis, e elas são, arrancar tipo, a pele que cobria figurantes, aquele tipo, conjunto de figurantes, ossos sim, mas e eu já vi caminhos elas, tipo, e essas duas carne juntas. deliciosa. A pata se Eu não consigo aproxima pegar cada um vez exemplo. mais, no caso, até não. que ela para. Parecia que a enorme criatura havia simplesmente desistido de prosseguir. Talvez tenha se cansado de todo aquele massacre e destruição, mas não. Na realidade, o real motivo daquilo estava do lado de fora, onde o enorme molusco usava sua força colossal para puxar a criatura para fora do prédio. O molusco grita furiosamente que não iria permitir mais nenhuma morte, que não iria permitir que nenhuma outra vida fosse retirada. Afinal, aquela Eles luta estavam dentro de uma era entre bota. os dois. Longe dali, a Skull se mantém preocupada. O molusco era extremamente forte e estava determinado a lutar, porém nada disso parecia ser o suficiente para parar a fome daquele que havia sido torturado. Essa preocupação, por outro lado, não iria ser muito útil naquele momento, pois um grupo de patricas que não conseguiam participar do processo de reunião havia se juntado Eles ali são para se podres, vingarem da seus mamífero que fracassados. ousou se colocar entre o desejo de vingança do grande Patrick. Meu E Deus nesse do céu. ponto Ela a tá história sem a fica roupa. um pouquinho Então- maluca, pois um comboio se aproxima então, em alta tá- velocidade, ela tá se vulnerável. revelando ser o grupo da Senhora Puff, que no maior estilo Meu Mad Deus! Max, simplesmente massacra os É Mad patricos Max, é só presentes Mad ali, Max. acabando Mad por Max, salvar sim. Esquilo por muito Eu sou Mad pouco. Max! A Puff então revela para Sandy que aquele grupo havia se reunido para migrar em direção ao oeste e que se ela quisesse sobreviver, iria precisar fazer o mesmo. A Esquilo acaba por negar a sugestão, dizendo que ela ainda possuía uma luta para terminar ali, algo que parece ter motivado a Sra. Puff a ajudar a Sandy de alguma forma. E por isso ela acaba por oferecer rifles, metralhadoras pesadas Meu Deus, e onde ela outras arrumou isso? táticas. O que a Esquilo apenas responde dizendo Tem um sim. apelamento ali.
Sim. Então, vocês devem reparar a partir de Sim. agora que o meu áudio vai ficar um pouco diferente do anterior. Acontece que eu tive que mudar o lugar onde eu tava gravando bem em cima da hora. Então, basicamente eu tive que Esse fazer é o isso, setup senão o dele? vídeo não ia conseguir sair Acho na que é. data que a gente tinha marcado. Então, é basicamente isso. Desculpa se isso te incomodar de alguma forma Ou usam e imagens pode genéricas continuar. de microfone. O foco da história então retorna pra luta. Eu entre não o vi povo nenhuma e a diferença. enorme Eu não estrela. percebi nenhuma O diferença Molusco também. consegue usar sua força pra Nenhuma, defender Desculpa, capturado Pombo. contra os Pra prédios mim da é o cidade. mesmo. Porém, o poder monstruoso daquela criatura faminta era imparável. Com apenas um golpe, o Molusco é jogado contra sua própria casa, percebendo assim que ele estava na clássica Rua da Concha 124, a boa e velha vizinhança onde diversos momentos marcantes na história do trio de vizinhos teriam acontecido. O local onde a Esponja e seu amigo Estrela irritavam o pobre Molusco apenas por Literalmente serem igual. felizes e otimistas. Porém, naquele momento, não havia mais felicidade no fundo do oceano, e o povo se esforçava para encontrar os recursos necessários para contra-atacar, mesmo que isso significasse tentar engasgar a criatura com a casa abacaxi da falecida Esponja. No momento em que o povo ergue a casa para continuar sua luta, o Toma. pequeno Mas caracol essa é Gary por conta da acorda casa. de seu inocente cochilo, sem ter ideia do que estava acontecendo ou do que havia acontecido com Miau. seu dono. E por isso, o caracol não percebe Oh, nada de tadinho. estranho ao ser Não! visitado por uma das cópias do Patrick. Esse O é Estrela, o sendo que o mesmo fugiu, que sobreviveu ao Tá combate arrependido. inicial contra o Molusco, se aproxima do caracol para revelar o que havia acontecido. Apesar da sua intenção parecer muito simples, a dor e arrependimento de tudo que havia causado o impede de dizer qualquer coisa, além de prometer para o Gary que ele iria consertar as Ele tem coisas. pouco sendo De volta à luta, o A povo lágrima. prossegue a empurrar Calma, o lágrimas são abacaxi goela transparentes. abaixo da estrela do mar, o que ele acaba por mastigar a construção com grande facilidade. Facilidade tamanha que por muito pouco o Lula Molusco não acaba sendo mastigado também. Usando a força dos seus tentáculos, o Molusco consegue se segurar sobre as pinças presentes na cavidade bucal da criatura, local Quebra o onde dente. estranhamente ele possui a visão de algo que a gente já viu anteriormente. No interior da boca daquele monstro, um universo inteiro pode ser visto. Um universo de luzes, cores e paz. Muito parecido com o que Sandy viu no fundo daquele abismo. E assim como aconteceu com a Esquilo algumas horas antes, o Molusco acaba sofrendo com visões de seus amigos que morreram, todos reunidos para assistirem ao seu Cara, concerto what musical. the hell? Eles pedem repetidas vezes para que o Molusco comece a tocar, mas o mesmo diz que ele não consegue alcançar sua clarineta. Dessa forma, a alucinação que se apresenta como a Esponja então comenta alegremente que é óbvio que o Molusco não conseguiria, afinal ele ainda estava se segurando. Não fica muito claro se o povo ficou tentado a Meu aceitar o Deus. convite, porém repentinamente a verdadeira forma daquela visão acaba se revelando. Os rostos daqueles que eram seus amigos Boa. começam a se dissolver e fermentar, como se tivessem sido mastigados e cuspidos. A carne apodrecida de seus corpos começa a se soltar enquanto eles o convidam para tocar uma canção, uma Escolha, tá última canção que o trouxesse É paz. porque ele deve estar O morto. tão tranquilo e solitário silêncio Ah, da morte. Isso é, se uma certa mamífero não tivesse aparecido no momento certo. A Esquilo então utiliza um Olha você. RPG para afastar a criatura e salvar Ah, seu claro! amigo por muito pouco. O tiro havia sido certeiro, exatamente sobre o orifício que a estrela usava para se alimentar daqueles que cruzavam seu caminho, acabando por deixá-lo atordoado por tempo suficiente para que os dois amigos pudessem Cara, se imagina o reunir. tamanho do Durante cérebro a disso. conversa, os O dois cérebro, atualizam um ao uma outro. pergunta, assim, se vocês já viram, não pode falar, ok? Mas o cérebro cresce junto com quando ele come ou não? Continua sendo um cérebro Cresce. minúsculo? cresce. Provavelmente cresce. Eu assumo, né, que cresce. Que ainda é massa. Eu acho que cresce. É massa, mas cérebro não cresce, tipo. Cérebro não é gordura, tá ligado? Provavelmente sim, não tem cérebro. Tem cérebro, ele mostrou mais cedo, o cérebro que. Ele mostrou. É tipo assim. uma bola de. É a central dele. Tudo que Isso, a controla coisa que os impede nervos ele do de corpo dele. regenerar, entendeu? Outra Isso. coisa, informações que havia Ninguém sabe, então eu também não sei, tamo junto. Não era Vamos. muito. A esse ponto, Mas a pergunta o povo tá aí. mal sabia o que era aquilo Continua contra o que igual, estava sem lutando. Continua igual, Ainda eu se tô nessa, recuperava não do vou saber horror, morrer. onde mergulhou assim que olhou dentro do Patrick Burger, que é o apelido que a Cindy acabou dando pra esse monstrão aí. A Esquilo conta que havia ganhado umas armas muito especiais da Sra. Puff, armas que atiravam toxinas capazes de matar as cópias pequenas do Patrick, mas não aquela coisa enorme. Seja lá o que fosse necessário para que aquele que foi torturado fosse derrubado, precisaria ser grande o suficiente. E é justamente nesse momento em que mais um aliado se une ao time. Plankton chega com seu Magnum Opus, uma enorme máquina de combate equipada com os mais diversos recursos letais e carregada com a inteligência artificial de sua esposa computador, Karen.
Sem nem pensar duas vezes, o micróbio hora. pede para que o seu turbo seja ativado, avançando furiosamente contra a enorme criatura enquanto brandia uma curiosa serra automática moldada com a forma de uma espada. A Como é que arma, tem uma apesar de espada curiosa, que- se mostra Não, bastante espada. eficaz no momento em que o robô corta um dos membros da Estrela É uma do Mar faca com que ela um único treme. golpe. A Esquilo até chega a Ela corta comentar porque que ela nada treme. Eu não daquilo sei seria como eu vou útil, explicar isso pra afinal a vocês. estrela iria acabar se Sei regenerando o que é. de qualquer forma. Porém, É tipo uma elétrica. Plankton exibe um enorme gênio contido em seu corpo microscópico e utiliza seu lança-chamas para incinerar o ferimento feito pelo membro decepado. O fogo impedia que as células da estrela se regenerassem, e o pequeno havia Opa! percebido isso Ele quando tem o vê cérebro. uma gota de cera pingar Lá vamos nós, lá vamos nós. Como que ele conseguiu tacar fogo debaixo da água? Obrigado, vamos. sobre a pele de uma das cópias do Patrick. Detalhe que qualquer outro ser vivo maior deixaria passar. Porém, Não, por sorte, você- o pequeno Plankton estava sempre atento às pequenas coisas. Isso é, a maioria delas. Infelizmente, uma pequena cópia da estrela surge dentro da ponte de comando do Mecha. Do lado de fora, os dois parceiros começam a Pode ser estranhar o tempo que vazado um estava pouquinho. levando para que o robô queimasse o pedaço do membro que ainda estava no Jesus chão. Cristo. Daquela forma, ele ainda poderia se regenerar, podendo criar tem outra essa, né? estrela do mar tão grande quanto aquela, criando assim mais um problema para ser resolvido. Eles Boa, só não Plankton. sabiam que a situação Boa, Plankton. não era a mais favorável do mundo. A pequena estrela já havia capturado o Plankton e já iniciava o processo de aplicação de enzimas. Em suas últimas palavras, o pequeno implora para que sua esposa ative o pod de emergência e se salve, o que ela recusa logo de cara. Afinal, por mais que Ela é um fosse robô. uma máquina, Karen não planejava deixar que o amor de sua Exatamente. vida morresse sozinho daquele jeito. Oh. Então, sem ter o que fazer, Plankton apenas se despede e diz que ama sua esposa uma última vez. Ai, Sandy Boa. acaba por conseguir usar o seu rifle para Esse é o acertar um barulho da tiro cabeça do letal Plankton na cópia chorando. da estrela presente dentro da ponte de comando. Porém, já era tarde demais. Karen não poderia segundo mover o enorme mecha sem ter alguém pequeno o suficiente para caber no cockpit. E por isso ela então revela seu plano. Karen sugere que o molusco usasse sua força para carregar a máquina até o membro que se regenerava, podendo assim ativar sua autodestruição com tempo suficiente para impedir que uma cópia daquele que foi torturado acabasse surgindo. Dessa forma, a dupla então se Estou me organiza para sentindo realizar horrível, tudo e com eu o máximo sou de isso. sincronia possível. O molusco consegue carregar o Mega com bastante Estamos, facilidade, porém ao posicionar ele próximo ao membro, a sua carne formada por diversos outros Patricks começa a cobrir todo o material presente próximo ao ferimento, inclusive um dos tentáculos do molusco, que acaba por ficar preso justo na contagem final para a explosão. Não havia Meu tempo Deus. suficiente para que ele pudesse tentar se livrar da insistência daquela criatura. Vai ter que Então, cortar, pensando nisso, Sandy utiliza sua metralhadora para retirar o pedaço do tentáculo que estava preso, dando tempo suficiente para que a dupla pudesse escapar no último segundo. A enorme explosão propele os dois a uma longa distância, mas por mais que tivesse escapado daquilo, a situação de ambos piorava a cada segundo. Com a força da queda, o capacete de respiração da Sandy Meu acaba se Deus. rachando mais ainda, permitindo que a água começasse a entrar aos poucos, o Só suficiente pra deixar para claro, afogar ela a tem Esquilo outros em pouco capacetes, tempo. tá? Junto disso, o molusco teve a pior pista de pouso de todas, acabando por ter o seu peito atravessado pela placa do Siri Cascudo que acabou voando junto dos destroços da explosão. Naquele estado, o molusco não conseguiria lutar contra as milhares de cópias do Patrick que não paravam de surgir, avançando ferozmente sem darem nenhum sinal de Como assim a estreia do YouTube começou? Eu não salvei. Calma. salvou. Eu não salvei o adiamento! Não! Meu Deus, ele não salvou o adiamento. Calma, bugou? Não, não bugou, tá pausado. Não, eles falaram ali que bugou. Ah, não, já começou, eu não posso. Não tem. Meu Deus do céu. Não! E agora? E agora? E agora? Você termina de assistir e leva lá, porque falta um pouquinho. Aí, a gente termina de assistir aqui, ok? Abre na tela, deixa mutado aí, presta atenção em mim. hesitação. Eles queriam estraçalhar aquela dupla e os dois precisavam fazer alguma coisa se realmente desejavam continuar lutando. Vamos, Por Vamos isso, terminar ao perceber aqui e aí a gente vai condição em que sua amiga mamífero se encontrava, o corajoso molusco então decide realizar seu maior ato de heroísmo. Ele gosta.
Aqui, velho. Cadê? Falta salvar só. Tava aqui, eu tinha posto já tudo certo. Ficou faltando salvar. Eu esqueci. Dessa história, tocando uma última canção para sua última amiga. Ele pega um pedaço de coral que estava não. presente por ali e o assopra para formar uma bolha grande o suficiente para levar Esquilo para fora daquele reino de horror e tragédia. Por fim, o vemos ser completamente coberto por milhares de cópias da estrela prontas para se alimentarem da carne do povo. Um talentoso e orgulhoso povo, inteligente e honrado o suficiente para priorizar os seus amigos Lituns antes de YouTube. si mesmo. Na próxima Ah, live, ele jogue salvou sério ela. Da fez. sua mente, a Se gente é não, eu apresentado vazo um o IP. pequeno conjunto de Cadê? memórias. Salvou ela? Memórias Eu tava surtando. Ó, amiga eu mamífero tô se triste. encontrava, o corajoso molusco então decide realizar seu maior ato de heroísmo dessa história, tocando uma última canção para sua última amiga. Ele pega um pedaço de coral que estava presente por ali e o assopra para formar uma bolha grande o suficiente para levar Esquilo para fora daquele reino de horror e tragédia. Eles estão dentro do O Patrick? vemos ser completamente coberto por Não. milhares de cópias da estrela O prontas para capacete se dela quebrou, ela alimentarem tem da que sair carne do mar. do povo. Um Ah. talentoso e orgulhoso povo, inteligente e honrado o suficiente para priorizar os seus amigos antes de si mesmo. Verdadeiramente um Dentro homem. da sua mente, a gente é apresentado a um pequeno conjunto de memórias. Memórias de um período em que tudo estava do jeito que a gente conhece. A gente vê o Lula Molusco ser importunado pela perdemos, constante animação da esponja. Ele foi pro Esponja lugar esta melhor. que o convida alegremente para ir caçar água viva com ele. Afinal, amigos deveriam fazer coisas juntos. Esse comentário enfurece ainda mais o povo, que pouco antes de bater a porta na cara de seu vizinho, o diz pela milésima vez que os dois não eram amigos. O Molusco, porém, só Tadinho, não pô. esperava que aquela seria a última vez. O flashback então salta para uma hora após o ocorrido, quando o Molusco recebe Patrick que batia na sua porta. Sem saber do que já estava acontecendo naquele ponto, ele abre a porta tranquilamente, apenas para perceber que aquele não era mais o seu vizinho idiota. Pouco antes de atacar, o Estrela apenas diz que estava seguindo o chamado. Porém, o povo consegue escapar ao atravessar sua clarineta em um dos olhos da criatura. Ao correr para longe daquilo, o Lula Molusco se depara pela primeira vez com o massacre que havia atingido a cidade, presenciando não só as diversas cópias do Estrela que atacavam cruelmente os cidadãos, como também encontrando o que havia sobrado do amigo esponjoso, de onde ele pega a pequena gravata vermelha para usar em sua cabeça como marca da promessa de acabar com tudo Eu aquilo. estou deprimido. De volta ao presente, Muito as triste. diversas cópias do Patrick tratam de se reunirem por todo o corpo do grande Kraken, se preparando para devorar o que ele possuía de mais precioso, seu cérebro. As cópias e aquele que havia sido torturado apenas não esperavam que alguém ia se voltar contra eles, um de sua própria espécie. Aquele mesmo Patrick que a gente viu Estrela anteriormente sugando retorna os para outros. enfrentar o causador daquilo tudo. Ele chega afirmando para todos que aquele que havia sido torturado Um era gordo, apenas um grande mentiroso. Afinal, fora o seu siriguejo, mais ninguém sabia da verdade por trás da fórmula secreta do hambúrguer de siri. Em outras palavras, aquilo tudo era um massacre sem sentido. Dito isso, o Patrick então pergunta se ninguém sabia o que eles estavam comendo, por que eles deveriam receber aquela punição? O que a enorme criatura responde dizendo porque eles nunca perguntaram, acabando por esmagar o pobre Ué. Patrick com apenas um golpe. Ver mais um de seus amigos morrerem daquela forma inflama ele ainda comeu. mais a raiva no coração do grande Kraken. Ou melhor, nos 2 corações que ainda sobraram dele. Afinal de Ah, contas, ele tem poucos 9. possuem 3 corações. Não, e 9? perder apenas 9? um não iria impedir que o Molusco Como é? desse Como é isso? tudo de Calma, si tem em um- um último confronto Tem contra a 3. criatura. Não São importava 3? se Ah, ele ok. iria morrer. Não importava se qualquer esforço a mais naquele momento fosse Era o inútil. número acima de O 2, Molusco ok? apenas queria que todo aquele caos terminasse, que as pessoas parassem de morrer ao seu redor. Então, imagine a sua surpresa quando um desses mortos voltou à vida para terminar alguns negócios inacabados. Ele tá pelado! Então, meus camaradinhas, Ah, ok. é isto. Quer dizer, a história não acaba, Acaba aqui. aqui? Esse é só Não, tem- o começo do arco final dessa Ok, história. ok. Eu realmente Ok, fellas. A gente vai correndo. Correndo pro YouTube como insanos que estreia. Amanhã eu vou abrir a live mais cedo e a gente continua aí. Então vamos. Vejo vocês pós 3 amanhã. Let's go! Lock, vamos lá. Vamos pro o fim do horror, que foi onde a gente parou
Ontem, quando eu dei o Light Boost momento, peço perdão pelos meus vacilos, ok? Obrigado. Então, antes de qualquer coisa, eu só queria pedir desculpa pela demora. Pelo porque Light Boost vacilo, eu tinha sei. parte do Calma, roteiro Pombo, não foi pronta, culpa assim como eu sua. disse no último Foi vídeo. minha. Não no último vídeo, que o último vídeo foi do Sorá, mas no vídeo antes desse. Só que, meus amiguinhos, eu acabei perdendo a primeira parte do Eu me roteiro. esqueci de Então, fazer eu isso. tive que reescrever tudo do zero. E eu Algo que eu realmente faria, estou na muito verdade. irritado por ter que fazer isso um pouco tarde e ter que atrasar Cadê o toda a curiosidade do produção Bob, do né? vídeo. E tem um cachorro latindo do fundo que não cala a boca. Não sei se vocês estão Cara, ouvindo. eu vou De qualquer Nossa modo, senhora, Yumi, curiosidades do Bob. Cadê, hein? Como tu tem audácia de mencionar isso pra mim? Cadê, hein? Não mencione a magia antiga, eu estava lá quando ela foi escrita. Meu Deus do céu! Curiosidades do Bob. Cadê, sim, hein? eu sei que eu sou um idiota, não precisa comentar Não, isso aqui você não embaixo. é, tá Mais ou tudo menos bem. isso me deu uma segunda chance de dar uma melhoradinha na primeira versão do roteiro, que tava meio crua, então, sei lá. Não sei se essa versão aqui ficou um pouco melhor, mas se ela parecer um pouco estranha, vocês já devem saber o porquê. Porque meio que eu tive que reescrever tudo nas pressas, senão isso aqui ia se atrasar mais ainda. Bom, como foi citado nos vídeos anteriores, o Bikini Bottom Horror é uma fan webcomic publicada no site Sion The Simulation, onde a gente observa uma realidade alternativa do mundo do Bob Esponja completamente insana, sério, completamente maluca, composta por violência e tudo que é de bom. Acontece que no último episódio, após ter sido capturada por cópias cultistas do Patrick, a Sandy finalmente descobre quais eram os planos por trás do misterioso processo de reunião. Acontece que naquele abismo tão belo e magnífico, cópias da estrela que haviam se alimentado da carne dos cidadãos se entregavam para compor o corpo colossal daquele que havia sido torturado. Uma enorme representação cruel da fome e desejo de vingança daquele que sofreu por tantos anos. Na luta contra a criatura, diversas vidas foram perdidas, como o Larry, que havia ajudado o Kraken a lutar contra as cópias, ou até mesmo o Plankton, que foi devorado por uma pequena cópia pouco tempo depois de revelar a única coisa que impedia a estrela de se regenerar: o fogo. Com o tempo, após o Molusco perder um dos seus corações e Sandy ter que voltar para a superfície após perder seu capacete, não havia sobrado mais ninguém para impedir que aquele caos se espalhasse por todo o oceano. Isso é, até um certo alguém repentinamente renascer. Ele estava de volta. Na última vez em que a Esponja e o Estrela se encontraram, um dos dois havia sido cruelmente assassinado. Naquele momento, a situação não era tão diferente. O Estrela, justificavelmente surpreendido com a presença que havia o salvado, pergunta como aquilo poderia ser possível, afinal ele mesmo havia o matado. E aqui tá mais uma justificativa interessantíssima vinda diretamente da biologia real das esponjas do mar. De acordo com Bob, as estrelas do mar não eram as únicas criaturas marinhas capazes de se regenerar, até porque esponjas do mar também possuíam essa capacidade, só que em um patamar um pouco diferente. Para quem não sabe, as poríferas, conhecidas vulgarmente como esponjas, possuem uma capacidade de regeneração tão absurda e constantemente presente na sua biologia que algumas são capazes de se recuperarem através de uma só célula. Ou seja, tu pode pintar e bordar com um animal desses que, enquanto ainda tiver uma célula sobrando, ela ainda vai ser capaz de se regenerar. Interessante. E é basicamente Totalmente com esse preocupante. processo que o nosso amigo esponjoso Eu não quero mais evoluiu mexer a com o Bob vida, Esponja. através dos restos do seu corpo que Que isso? espirraram no Patrick quando ele estava o devorando. Esses mesmos restos foram Ei, pera, crescendo calma, e se isso não- espalhando entre as milhares de cópias Calma, isso não bate com a minha fanfic do Bob Esponja mafioso. Qual fica maravilhoso? A melhor animação já feita no YouTube. Yumi. Não, eu lembro, mas tipo, o que exatamente não bate? Ele morre se ele toma um tiro. e Assim não funciona assim. Não funciona assim, tá errado. que o Uma das Rosado histórias teria é mentira. feito de si mesmo, Uma das permitindo histórias é que a mentira. massa biológica que antes formava o corpo quadrado e amigável Essa do tal biologia amarelado, estragando agora tudo se que eu gosto. juntasse em um corpo incrivelmente maior e monstruoso. O interessante dessa transformação é que enquanto o Bob vai crescendo cada vez mais por conta das células que ele juntou, ele vai cantando a musiquinha da amizade que ele canta com o Plankton lá no episódio 10B da primeira temporada do F.O.N. desenho. Porém, aqui existem algumas eu lembro. alterações na letra que deixam ela um pouquinho diferente. E ela fica mais ou menos assim. F é pela amizade que não dura pra sempre. U é para você me matou. N é pra qualquer lugar em que você pense que está seguro, pois Você não está. aqui embaixo do mar sombrio. Vocês não têm Credo. ideia do quanto me dói o fato das rimas e significados das letras que formam a palavra fun se perderem na tradução, mas vocês entenderam a vibe da coisa. Na sua forma bestial, o Porífera então questiona a estrela com uma pergunta muito parecida com aquela feita no início da história.
Você sabe como as esponjas do mar se alimentam, Patrick? E assim como no início de tudo, o responsável pela pergunta não espera por uma resposta, declarando que iria demonstrar como o processo ocorria, fazendo isso da forma mais prática possível. Ele começa utilizando seus poros para absorver a sua comida para dentro da sua pele, tendo sua presa próxima o suficiente, seu corpo esponjoso Meu Deus do céu, realiza o processo de tripofobia, filtração para separar os nutrientes de qualquer material Meu desnecessário. Deus! Nessa pequena demonstração, basicamente todas as cópias presentes na área foram simplesmente eliminadas, se transformando em apenas uma nuvem de sangue e dejetos que eram expelidas pelos poros da Dejetos. besta, com exceção do Patrick original, que por pouco é resgatada pelo Kraken. Após esse pequeno massacre inicial, o Porífero então se vira para o pequeno Patrick, afirmando que havia apenas mais uma estrela para ser extinta. Pera, mas ele forçando defendeu o pobre ele. Por que ele Rosado vai pra a cima? implorar por perdão, repetindo Não, a estrela várias é- vezes que estava arrependido por ter permitido que tudo aquilo acontecesse. É grandona, não? O que surpreendentemente Não, faz com que a sei. esponja responda que sabia muito bem que seu amigo estava arrependido, mas aquele que havia sido torturado ok, obrigado. não estava. Naquele momento, But o he's monstro not. não era apenas uma consequência dos atos cruéis do seu siriguejo, Não, mas isso, sim amigo, algo obrigado. muito pior. Algo que precisava ser parado imediatamente. O Molusco brinca que até seria interessante ver uma luta até a morte entre as duas criaturas que poderiam facilmente se regenerar. Porém, eles ainda precisavam de algum plano para acabar com aquilo. E por sorte, eles ainda se lembravam de qual foi o único elemento que impediu aquele que foi torturado de se regenerar, que no caso é o fogo. Assim, Baixo tendo d'água. mais um aliado para atrasar a Debaixo criatura, d'água. e o conhecimento de como terminar de uma vez com aquele pesadelo, Esse é o a novo luta Godzilla final vs King Kong. finalmente se inicia. Meu Deus, real, né? Aí. Antes bom. da gente prosseguir, a narrativa acaba mudando seu foco para um personagem que acabou saindo de cena alguns capítulos atrás, que no caso sutiã dela é é a Sandy. roxo. Naquele momento ela se encontrava Ele é roxo? boiando no mar sem O poder sutiã fazer dela é nada, roxo. se culpando a Aí todo não tá. momento por ter que sair da luta pelo simples Não estou fato de agradável. ser uma mamífero. Durante esse tempo de autodepreciação, ela percebe uma movimentação estranha na água. Repentinamente, algo grande começa a emergir, grande o suficiente para levantar esquilo com ele. Acontece que esse objeto misterioso se Meu tratava do Deus. bote invisível do falecido homem Ah, era sendo isso pilotado que era. Ah, por um sim, isso é a desconhecido coisa que grande que estava tava muito emergindo. acostumado a pilotar. Era isso, Aparentemente, ele estava entendi. tentando chegar no Silica Escudo, mas, por não ter licença para dirigir, pilotar aquele bote com volante, painel e marcha invisível se mostrou ser um desafio muito grande. Ao ser Entendi, questionado era por isso Sandy, mesmo, o Sidekick óbvio, então cara. revela o que havia acontecido com seu parceiro, como ele havia sido assassinado após usar uma máscara de estrela falsa que foi enviada do próprio Silica Escudo, e como ele mesmo velho. estava indo até lá para poder se vingar. Sandy acaba se É grande, lamentando não é por mesmo? não poder ajudar-se em seu Enorme. equipamento de respiração, porém, por perceber o inflamável desejo de lutar daquela esquilo que nada tinha a ver com os pesadelos do mundo submarino, o mesmo acaba por ver o sucessor ideal para os poderes lendários do Homem-Sereia que se encontravam na sua Que homem. máscara verdadeira. Ao oferecer essa homem. mesma Que máscara homem. para Esquilo, o mexilhão pergunta se agora ela poderia o levar para o Sirica Escudo, porém, ela tinha outros planos: ir para o oeste. O retorno para a luta no Ela caso usa do ela mar é assim, muito não, ela vai interessante embora. porque reflete um Ela pouco bota na cara, que não, alguns de vocês adeus. questionaram bastante Não, nos comentários adeus. do último vídeo, que no caso tá no momento que o Patrick O se homem pergunta miau que como eles enfrenta. iriam conseguir O fazer mal! fogo no fundo do mar. O Porém, o Molusco mal! apenas responde com a frase: ah, então A agora bundinha do física Bob Esponja realmente cheio de importa. furo. O que é muito bom, porque retorna um pouco pro humor meio autocrítico que estava presente no começo da narrativa. Com isso, os dois começam a pensar em possibilidades viáveis de como trazer fogo pro mar, o que faz com que o Molusco aponte pro Monte Fenda do Biquíni, que seria um vulcão que estava Isso é adormecido há muitos anos. E Não. isso é tecnicamente canon no universo do Bob Esponja, porque esse vulcão apareceu no episódio 142B da 7ª temporada e também Ah, no muito musical longe. Da de 7ª, não, pô. 2016. Pra mim o sério, cano eu é não só sabia até o Isso, filme. mas é bem interessante ver que o criador Sim. não tirou esse vulcão do nada. Surpreendentemente, o Patrick é o primeiro a ter uma ideia, sugerindo que para tirar o fogo do vulcão seria só mover a montanha Surpreendentemente. para outro lugar. E por mais que essa ideia pareça idiota e simplista demais de início, ela fazia todo sentido, porque eles precisavam apenas que um pouco de lava fosse exposta para que a enorme monstruosidade pudesse ser jogada nela. Porém, enquanto os dois perdiam tempo pensando com cuidado em todas as possibilidades possíveis, o Porífera rasgava no meio um dos membros daquele que havia sido torturado. Esse dano, por outro lado, não Pouquíssimo. parece ter tido Fazendo muito planos, efeito, Bob à Esponja medida que, sentindo com a apenas porrada. um golpe de reação, Então. a pele presente no rosto do Porífera é completamente arrancada de uma vez. Bem brutal. Infelizmente, a luta logo perde o foco
foco à medida que passamos a ver o Kraken tentando expor a lava dormente na montanha, chegando até a brincar que para isso ele precisaria Ok, apenas literalmente mover montanhas. Literalmente. Tudo bem que ele Literalmente, não sim. iria realmente empurrar a formação rochosa inteira de uma vez, mas precisava apenas quebrar pedras o suficiente para que a lava começasse a escorrer, o que acaba não dando certo. Mesmo Boa. ele usando toda a sua força presente naquela forma vermelha que a gente viu no episódio anterior, ele até consegue realizar algumas fraturas com a ajuda dos seus tentáculos, mas não importava quanta Não é só força bater? fizesse, sozinho o Kraken É, então, nunca por aí. iria conseguir fazer o que era preciso. Por sorte, esse não era o caso. O Kraken, Tá vindo mesmo a sofrendo coisinha. com o ostracismo aplicado por todos os moradores da cidade, ainda assim deu tudo de si para salvar aqueles que haviam sido forçados a fazerem parte daquele massacre injusto. E todo esse sacrifício certamente valeu a pena. Vindos diretamente do oeste, Esquilo Sereia e Mexilhãozinho retornam para o plano do biquíni para se unirem aos esforços finais da luta contra a fúria não daquele que havia sido torturado. Junto deles, o grupo anarquista da Sra. Puff compunha parte do exército. Desculpa. Aquilo sereia e mexilhãozinho me destruiu. Perdão. É maravilhoso. Esquilo, sereia e mexilhãozinho. Ela tem coisinha de De peixe. peixe. Daqueles que se recusavam Mas assim de morrer, bombado. trazendo consigo uma enorme máquina escavadora prontinha para concluir o De trabalho onde eles tiraram que o isso? Kraken havia Do- iniciado. A cena era simplesmente Ah, sim. deplorável. A enorme criatura Sim. amarela usava suas garras para rasgar a pele densa e rosada da Ed, estrela calma, do calma, mar calma. Ed. Pausei. Vamos lá. capturado. Junto deles, o grupo anarquista da Sra. Puff compunha parte do exército daqueles que se recusavam a morrer Ah, tá. daquela É uma forma, fachada. trazendo consigo uma enorme máquina escavadora prontinha para concluir o trabalho que o Kraken havia iniciado. A cena era simplesmente deplorável. A enorme criatura amarela usava suas garras para rasgar a pele densa e rosada da estrela do mar gigante, Densa e utilizando rosada. seus poros para se Densa alimentar e do rosada. sangue e da carne que escorriam dessas feridas. Mesmo nessas condições, de alguma forma, Esquilo consegue reconhecer seu velho amigo, estando feliz por saber que o mesmo havia sobrevivido. Ela também revela que o grupo havia trazido aquela máquina, pois coincidentemente eles haviam tido a mesma ideia que Patrick e haviam roubado aquela máquina de escavação de uma plataforma de exploração de petróleo que ficava a alguns quilômetros dali, brincando que, pela primeira vez, o petróleo iria salvar o oceano. Dessa forma, Esquilo Alguma se coisa vira aconteceu. mais uma vez para seu amigo Molusco, agradecendo por ele ter salvado sua vida e reafirmando que estava ali para ajudar naquela luta, ele gostando disso, ou não. Porém, apesar daquele reencontro ser muito bonito, e ser bem legal ver o grupo todo se reunindo mais uma vez, havia um pequeno detalhe que todos haviam deixado passar. Para que a máquina pudesse realizar a perfuração exata no canal subterrâneo que continha lava, seria preciso que alguém a controlasse manualmente. Como a pressão no momento da operação seria absurda, a lava iria cobrir completamente a máquina, acabando por matar quem estivesse lá dentro. A Sra. Puff é a primeira a afirmar que não poderia colocar um membro do seu grupo para realizar a escavação. Por isso, o pequeno mexilhão se oferece para fazer o serviço, declarando que seria o que o homem seria também faria, e aquela iria ser sua última jogada para acabar com o mal. Mas não havia Mexilhãozinho. tempo para elogios heróicos. Alguma acabar coisa estava com o acontecendo mal. na luta entre as duas monstruosidades. Ah, que Repentinamente, fofo. um brilho anormal aos poucos ia surgindo entre os dois, engolindo Acendeu. o porífero aos poucos, como se fosse algum tipo de material vivo extremamente forte. Tu se lembra como as estrelas do mar se alimentam? Aquele era o estômago do torturado, se expandindo cada vez mais para engolir todos de uma só vez. Não havia mais volta. A partir daquele Oxe, ponto, não é assim que todos funciona. precisavam assumir suas posições para que tudo ocorresse de acordo com o planejado. Esquilo Sereia e o Kraken iriam tentar conduzir a batalha para uma posição mais adequada para o banho de lava. O grupo da Sra. Puff derrubaria o topo do vulcão, enquanto o mexilhão final, marcando seu nome para sempre como um dos maiores heróis do fundo do mar. A fúria Tadinho. infernal do vulcão Krakatoa podia ser observada de longe, sendo aquele o sinal necessário para que a dupla de parceiros pudesse avançar para atrair a criatura. Infelizmente, todo o otimismo que eles apresentavam os cegavam de ver o perigo que o órgão escuro daquele monstro oferecia. O porífera, que se esforçava ao máximo para deter o monstro, tinha sua pele derretida com um simples contato com a luz anormal que o estômago exibia. Algo precisava ser feito antes que fosse tarde demais. Jumpscare, sim, jumpscare. Eu tomei um presente jumpscare. Isso foi. Vocês não sabem
Quantos Do nada! do nada. É porque isso aqui. Vocês viram como isso aqui abriu? Que era Abriu na sua uma janela preta. Então, Alguém falou. Cadê? Eu vou subir um pouquinho o chat. Alguém falou. Calma. O Ninho meteu no chat light só por isso. Eu vou acabar com a live. E uma porra de uma janela abriu. cara, não, isso é horrível, credo. Obrigado, me caguei. Eu vou fechar minha Steam aqui. Só pra eu não tomar uma dessa. Com segurança. Por segurança. Não que fosse ruim, eu tô suando frio. Cara, do nada apareceu uma tela preta. Cara, o timing. Tipo, você sobe a mensagem, apareceu. Só por isso eu vou terminar a stream. Vamos. Porém, já era tarde demais. Boa parte do corpo do Porífera já havia sido completamente dissolvido, e ele já não respondia mais nenhum chamado. O Kraken até tenta tirar sua tinta sobre o órgão, e a Esquilo tenta usar a força de suas mandíbulas para mastigar um dos braços de apoio da estrela. Porém, nada adiantava. Por outro lado, algo muito interessante acontecia em outro lugar. Talvez em um plano sobrenatural, ou talvez dentro da mente do falecido Porífera. Porém, ali já não havia mais uma casca colossal e monstruosa para impedir que os dois ex-amigos pudessem se ver cara a cara. Naquela situação, completamente despidos de qualquer obstáculo físico que tornasse o conflito físico algo necessário, aquele que havia sido torturado transmite sua última mensagem. Bob Esponja, você não pode escapar. Dessa vez você vai ficar comigo para sempre. Esse é o momento em que você vai pagar o preço pelo seu descuido. Você devorou a minha carne por anos sem nem se preocupar em entender o que estava consumindo. Mas a sua ignorância não absorve de nada. Assim que eu tiver absorvido cada célula do seu corpo, eu vou acabar com a Sandy, o Lula Molusco, toda a fenda do biquíni. Assim eu vou crescer um exército de estrelas. Nós iremos nos espalhar por todo o oceano, consumindo tudo indiscriminadamente. Assim como você. Mas primeiro eu vou aproveitar, despedaçando sua mente. Dizendo isso, diversos anzóis descem da luz, atravessando a pele da esponja em uma única fincada, o que é uma clara referência a Hellraiser junto ao visual do torturado, que lembra bastante a de um cenobita, mas isso é outra coisa. Talvez fosse pela dor extrema ou apenas pelo choque de toda a situação em que se encontrava, mas o esponja teve forças suficientes para dizer um único nome: Gary. O caracol também estava ali dentro de alguma forma, caminhando tranquilamente pelas costas daquele que havia sido torturado, o dando uma forte mordida em seu pescoço, o que na realidade era apenas uma representação do dano que ele mesmo havia causado ao estourar o estômago da criatura usando uma agulha. Sandy explica isso ter acontecido por caracóis tritões serem predadores naturais das estrelas do mar, mas é bem fácil pensar que ele conseguiu estourar o estômago facilmente porque o mesmo já estava bastante inflado, e é mais fácil estourar um balão completamente cheio do que um ainda murcho. A Skeleton confirma que havia conseguido retirar o equilíbrio da enorme estrela e que precisava apenas... Quem é mais forte? Quem é? Who's more tipo, Deus, o torturado gigante, matou a fenda do biquinho inteiro. Um gato com uma agulha. Um gato com uma agulha. Apenas de uma grelha para que pudesse começar a fritada. O Kraken então se lembra do efeito que a presença daquele que havia sido torturado causa na mente dos seres vivos. Então ele tinha plena noção de que o Porífera não estava morto, mas sim em um estado inconsciente de catatonia. Aquela era sua chance de se redimir por ter sido tão cruel com a pobre esponja em todos esses anos, implorando que ele acordasse, pois eles precisavam urgentemente de um mestre Kuka. Essas palavras tão simples podem não parecer muito motivacionais, porém são suficientes para gerar um certo efeito, e aquele que havia sido torturado também percebeu isso ao implorar que o seu amigo não abandonasse. Com seus tentáculos, o Kraken consegue abrir uma fenda no solo, expondo lava o suficiente para que o Porífera realizasse seu golpe final. Ele ergue a criatura sobre a sua cabeça, em um último esforço, e o arremessa diretamente no calor tão poderoso quanto a fome daquele que havia sido torturado. Diante desse painel belíssimo em que o Porífera derruba seu amigo na lava, é apresentada uma pequena citação do livro Paraíso Perdido, escrito por John Milton, que diz o seguinte: ele, o poder todo-poderoso, o lançou fumegante do mar eterno de ruínas hediondas e combustão para baixo da perdição sem fundo. Ali, para habitar em grilhões de diamantes e fogo intenso, aquele que ousou desafiar o Onipotente.
Assim como o trecho do poema deixa implícito, o fogo do vulcão rapidamente engole todo o corpo da criatura faminta, que por fim acaba se dissolvendo em uma nuvem de energia cósmica que se desfaz nas águas salgadas do oceano. Diante do alívio que o fim da batalha proporcionava, o Porífera acaba se distraindo do solo que rachava sobre os seus pés. Ele cai junto, A enorme esponja rapidamente se pôs em queda livre, pronta para dar um mergulho completo na perdição que afogou seu inimigo. O interessante é que enquanto na sua primeira morte o seu corpo foi salvo graças à capacidade regenerativa de sua espécie, e dessa vez o que o salva foi justamente aqueles que lutaram para honrar sua memória, inclusive aquele que havia começado com tudo aquilo. Mas isso não importava, todos estavam juntos finalmente, Pelado. juntos como era antes de todo aquele caos. Bundinha Antes que o dele. desejo cego por Eu amo vingança que ele de não um parou de se desenhar a tornasse um bundinha pesadelo dele. coletivo, e Bundinha diante das dele. ruínas da cidade destruída e dos corpos daqueles que haviam se tornado nada além de alimento, o horror da fenda do biquíni havia finalmente terminado. Tá Cara, safe, ninguém Que importante final morreu. feliz. o Um Lula mês Molusco após o feliz massacre, e ficou sem visível que cinismo. as coisas haviam Ninguém mudado importante morreu. definitivamente. Ninguém importante Alguns morreu. tentavam reconstruir suas casas e retornar à vida como era antes, enquanto outros preferiram seguir em frente e abraçar as novas condições o qual foram obrigados a adotar. Porém, mesmo assim, nada podia apagar a pior de Aquela- todas as aquela ali deixou uma cicatrizes, marca, né, o velho? arrependimento. Vemos o Isso vai Patrick deixar uma diante marca. de um memorial a todos que morreram naquele dia, se recusando a esquecer toda a crueldade que ele mesmo havia permitido que acontecesse. Mas, se sentir culpado não seria o suficiente para compensar todas as vidas tiradas, e ele sabia disso. Como parte do plano de ataque, aquele que havia sido torturado teria esperado que Pérola, a baleia e filha adotiva do seu siriguejo, saísse da cidade em uma viagem escolar. Afinal, por ser um dos predadores mais perigosos do mar, poderia ser um grande obstáculo para o sucesso do plano. Ela até declara que iria fazer justiça em nome do seu pai, mas ele faz questão de lembrar que tudo aquilo havia sido responsabilidade do próprio caranguejo, e o seu destino havia sido exatamente o que ele merecia. Por mais duras que essas palavras parecessem, foram Tá suficientes para fazer Pérola desistir de sua ideia. Patrick segue Fraca. a se lamentar, dizendo para Esquilo que desejava nunca ter comido aquele O hambúrguer Bobo mal Bass ali, passado. escrito Porém, Sandy Larry afirma que Clayton. não havia mais como voltar Ah. atrás, e seguir em frente era a única coisa que eles podiam fazer no momento. Aquilo ali não é um restaurante. Enquanto a nem cidade fudendo. se reerguia, o Bob teria aberto seu próprio restaurante de sanduíches veganos. Os belos hambúrgueres, Veganos. ou Pretty Ah, os Berries, belos apresentados hambúrgueres. aqui, também se tratam Belos de uma hambúrgueres, referência belos aos hambúrgueres hambúrgueres. coloridos propostos pelo Bob no episódio 25B da segunda temporada do desenho. A questão é que, assim como naquele episódio, a esponja mostra um interesse anormal no lucro que o restaurante oferece, sendo que aqui, quando Pronto. questionado por Sandy sobre o motivo dele estar tão ocupado nos Mas é últimos feito dias, de quê? ele responde que sem o Plankton e o siriguejo na jogada, a população não teria para onde ir além do seu novo restaurante. Mas isso Era não tudo é uma jogada de exatamente o que marketing. importa, afinal Sandy estava ali por outro motivo. Tinha uma certa coisinha que ainda estava muito estranha em toda a situação que iniciou os planos daquilo que havia aquilo. sido Perguntaram isso torturado. ontem na live. eu lembro. Afinal, o Patrick Sim. original teve as memórias compartilhadas com o torturado após comer um hambúrguer de siri mal passado. E todos sabem que o Bob nunca teria servido um hambúrguer mal passado acidentalmente. Então, sim, o Bob sabia o que o Ciceriguejo estava fazendo com a cópia do Estrela e serviu o hambúrguer deliberadamente para que o Patrick soubesse disso. O motivo para isso tudo não fica muito claro. Porém, é curioso que após toda essa destruição ele tenha aberto o próprio restaurante e feito cópias de si mesmo para ajudarem na reconstrução da cidade. Ou melhor, ele chega ao ponto de se referir ao Siri Cascudo como se fosse a cidade dele naquele momento. Sandy obviamente se posiciona contra o que a esponja estava planejando fazer, porém o mesmo argumenta que aquela era a época de curar as feridas e não criar novas. Afinal, quando você tira uma casca do machucado, a única coisa que você consegue é mais sangue. Por fim, a esponja oferece um dos seus belíssimos hambúrgueres, prometendo que assim que a Esquilo terminasse de comer, ela se sentiria muito bem. O que a Esquilo acaba respondendo com surpresa let's dentro da sua cabeça. Dessa forma, diversas outras cópias do Esponja avançam Começa para tudo de atacar com novo. uma fúria quase semelhante Left 4 ao Dead. que as cópias do Patrick Left 4 também Dead. apresentavam. Porém, dessa vez, muito pior. Apenas com as poucas cópias presentes no estabelecimento, o conjunto de corpos passa a formar uma outra enorme criatura que, por E tudo sorte, começa de novo. era apenas parte Mas da tudo de imaginação novo. da Esquilo, que simplesmente nega o sanduíche. Saindo daquele restaurante, Sandy ainda precisava se despedir de mais alguém. Seu amigo Lula Molusco, que quase vai embora? morreu diversas vezes apenas para Ela vai salvar embora. as pessoas ao seu Ela redor. sabe o que aconteceu? Ela lamenta internamente por não poder contar a verdade para ele. Afinal, ela possuía uma dívida altíssima com o Molusco por ter salvado sua vida pouco antes da batalha final.
Porém, provocar um novo conflito que poderia ser até mais sangrento que o anterior seria uma péssima ideia. clarineta. Enquanto pensava consigo mesma, um molusco surge próximo a ela. Seu corpo Tem ainda muito estava chat, razoavelmente modificado, pois demoraria um tempo até que ele retornasse à sua biologia original, não que fosse algo que ele realmente quisesse. Afinal, a forma de Kraken o permitia continuar lutando em defesa daqueles que não podiam fazer nada, como o herói que o mexilhãozinho teria sido. Mas um mexilhãozinho não seria tão icônico sem um homem-sereia ao seu lado? Ou melhor, a esquilo-sereia. Porém, ela também nega a proposta, afirmando que dessa vez ela precisava ser ela mesma. Por isso, precisava tentar reconstruir sua vida longe dali, no Texas, sua cidade natal. Antes de se despedir, Sandy oferece um símbolo de sua gratidão, uma clarineta feita com a madeira da árvore que ficava em sua árvore domo. Um presente muito simples, porém que significou bastante para o molusco. Acontece que, assim como os cidadãos da Fenda do Biquíni, que não conseguiam mais seguir suas vidas como se nada tivesse acontecido, Sandy, mesmo de volta na terra seca da superfície, não conseguia ver tudo da mesma forma. O pesadelo que viveu no fundo do oceano naqueles últimos dias corromperam e perverteram as memórias felizes de todos os anos em que foi uma cientista otimista estudando a vida marinha com seus amigos peixes. E a partir daquele momento, o abismo não estava mais no fundo do oceano, mas estava presente em forma de cicatriz dentro da sua alma. As estrelas não parecem as mesmas. Meus amigos, eu sei que muita gente... Eu até coloquei isso no Twitter, não foi essa semana? Que eu sei que muita gente pode acabar reclamando do final, porque eu também tive essa mesma sensação. Eu tive um mixed feelings, tá ligado? Eu tive uma sensação misturada. Eu não sabia muito bem o que sentir. Mas com certeza eu não fiquei decepcionado com esse final, sério. Eu simplesmente adorei todo o quadrinho. Não tem um ponto da história que eu acho que tenha ficado pouco ruim assim, não, tá ligado? Eu acho que a história eu acho ainda que seguir muito bem. Porque, primeiro, desde o começo, a história não é perfeita. Tipo, desde o começo, a história é muito rápida, as coisas são bem simples. Esse negócio do Bob Esponja ter servido de E as propósito. coisas vão acontecendo da Isso mesma eu achei forma. moio. Então, a história se manteve fiel, tá ligado? Se manteve fiel do começo até o final. Eu acho isso bem, bem válido. Até porque, como eu disse, eu acho que eu falei isso no primeiro vídeo, não sei se eu falei isso, mas eu Como assim, devorei roubou uma esse quadrinho. peça de O mim, Raik me velho? mandou o link, assim, tava trabalhando. Ele não falou isso pra ninguém! Ele mandou o link, aí eu olhei só pelo meme, tá ligado? Ah, vou dar uma olhada pra ver no que é. E eu literalmente li tudo, assim, tipo, de uma vez, tá ligado? No mesmo dia, foda-se o trabalho. Eu li Erraram tudo com ali, matar eu o fiquei Plankton. tipo, caralho, Mas pra dar incrível, certo, mano. o Depois plano eu do Bob descobri Esponja tem tinha um que matar o álbum Plankton. musical, depois eu descobri que tem animação. Pra não ter competição, Cara, pra ele ter um tem muita monopólio. coisa disso aqui, como eu nunca ouvi falar Sim. disso. E, sério, eu fiquei muito empolgado. Eu gostei muito desse quadrinho. Só que eu tenho algumas pequenas críticas com... Calma, tá dando Ed, ok, eu vou pausar isso aqui. Cadê o GIF do dinheiro? Foi que eu limpei minha área de trabalho e eu perdi ele. Tá numa pasta em algum lugar. Quer dizer, é porque o Siriguês morreu, aí não pode mostrar, né? Ah, é, exatamente. Obrigado, Yumi. Obrigado, Yumi. Sou Ah. orgulhoso com sua capacidade de preencher os furos do meu roteiro. com relação a algumas coisinhas que talvez sejam só a minha... Eu quero ver se ele, o que ele sei. não Então, antes de gostou. eu começar a elogiar, eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que me incomodaram. A Isso, primeira vamos. coisa que me Vamos buscar. deixou um pouco incomodado, um pouquinho, foi com relação à morte do Plankton lá Ok, no a gente segundo falou. episódio. Eu nem sei que capítulo é, mas eu sei que, tipo, nessas séries de vídeo que a gente tá fazendo, a morte do Plankton acontece no último episódio. Porque ele morreu de uma forma muito... tá ligado? Muito... E a Karen? Tipo, se tu Karen, tirar ela- o Plankton da história e Ah, tá. colocar, sei lá, só a Ela Karen explodiu em cima do no robô, bicho. a história continua do mesmo jeito, porque a única coisa que ele fez foi trair a Sandy, aí depois ele descobre que o fogo machuca o torturado e ele morre, tá ligado? Ele morre! Tipo, ele não faz nada Ele pra morre. se redimir exatamente. Ah, mas Thales, ele mostrou o fogo, entendeu? Tá, mas sei lá, podia ter dado um pouco. Ele podia ter morrido no final, ele podia ter continuado lutando. Talvez o carinha tenha matado ele, porque aquele robô dele lá era o apelão, né? Já que ele podia era apelão jogar pra fogo Era muito a qualquer overpower, ele momento, tinha muito fogo. ele tinha espada e o caramba, parecia aquele robô do Pacific Do Rim. Só que, sei lá, ele podia ter podia ter encontrado outro jeito, tá ligado? Porque eu honestamente acho que o Plankton merecia um pouco mais. Porque, fora a Sandy, ele é o carinha mais inteligente da cidade, né? Ele é o mais inteligente da Fenda do Biquíni. Então, Sabe ele o que isso me podia ter lembrou? feito- Eu realmente ia meter um. Vocês lembram de Os Vingadores? Eu ia atualmente meter.
Mas sabe naquela parte dos Vingadores que tá o Homem de Ferro, quando o Capitão América, o Tom Holland faz. Eu sou o Homem-Aranha! Eu não lembro disso aí, gente. Que ele rouba o escudo do Capitão América. Ah, no Guerra Civil. Tem a parte que o Homem-Formiga, ele entra dentro da roupa do Homem de Ferro pra desligar as coisas dele. Desligar as coisas. É isso, praticamente. É um pedacinho do Patrick que entra e estoura o Desliga roupa ele do por Plankton. Tem também na hora que eles voltam no tempo lá, né? Que o Homem-Formiga, sei lá, ele dá um ataque cardíaco no Homem de Ferro do passado. É basicamente o que ele Feito uma fez. coisa a mais, e ele morre ali. Tudo bem, a morte dele, tipo, a cena da morte é bem dramática e realmente me deixou bem chateado, tá ligado? Eu fiquei bem triste de ver ele morrendo. Bem triste. E pedindo pra Karen se salvar, Bem e tá ligado? triste. Dizendo que ama ela. Isso foi, né, foi meio complicado ali de engolir. Mas eu queria um pouco mais do Plankton. É porque eu gosto muito do Plankton, sério, eu gosto muito dele. E eu queria um pouquinho mais dele. Um pouquinho mais. Talvez se ele tivesse morrido. Tipo o Larry, né? Ah, não. O Larry morre primeiro. Sei lá, não. Ele tá o Plankton perdido. Podia ter morrido ali Tadinho. no final, junto com o mexilhãozinho, tá ligado? Eles podiam ter feito alguma coisa, eu não sei. Cara, sei lá. Não consigo pensar. De madrugada eu tô com sono. Agora, a De madrugada eu tô com segunda sono. que me Baseado. incomodou um pouco é a falta de foco no que realmente importa. Tipo, ali no final, a gente tem o retorno do já fala do Superman. O retorno do Bob Esponja na forma de Superman. porífera, né? Lutando Me contra incomodou o torturado, o Bob velho. São Esponja ter duas esqueleto, por criaturas algum que motivo. se regeneram pra sempre, Ah, tem né? essa. Lutando ali. E é isso que eu queria ver, pô. Tipo, eu queria ver os bichos lutando. Eu queria mais foco nele. Tipo, sei lá, eu custava desenhar algumas páginas a mais de luta entre os dois, tá ligado? Porque a gente fica... Queria mostra só lutinha. Queria lutinha. uns 4 painéis de luta dos dois, aí volta a atenção pro Lula Molusco e o Patrick. Mostra um pouquinho da luta, aí volta a atenção pra cima. Tipo, cara, eu acho que... Não, o meu problema não é exatamente a falta de foco, mas a falta queria mais de lutinha. atenção nesse Fala, pô, momento. eu sei tá ligado? que você queria mais Porque lutinha. chega no ponto em que a luta vai, eu tá queria rolando, lutinha, a gente não tá vendo. Ele e para começa a de acontecer tentar muito explicar. rápido. Eu queria Eu lutinha honestamente mesmo. acho que esse final é um pouquinho rápido demais, tá ligado? Porque o Porífera, o Bob Esponja aparece, aí ele vira o Porífera, aí eles lutam, aí o Patrick e o Patrick e o Lula Molusco tem ideia de ver a montanha, de coisar a montanha. Aí chega a Sandy, aí eles coisam a montanha. Eu acho aí que eles ele iam prender abre. o Patrick Aí no meio da Bob Esponja praça entra lá pública e ficar naquele jogando lixo documental lá nele. com o Patrick, que é uma cena É, eu também muito acho. foda, aquela cena deles dois lá no lugar branco lá. Essa cena é muito legal. As E na ideias tudo animação errado. que os carinhas fizeram, eu nem sei Na como animação? foi, mas na animação essa cena é incrível. Mas foi Tem muito uma rápido, animação? Tipo, narrativamente. É, eu quero acho ver a que foi animação. Um pouco rápido de Ah, pular pelo ah, Meu Deus do céu. no momento. Como? ah. Tá ali, ele botou a legenda. Aí tem a citação a Paraíso Perdido e tal. Essas cenas são muito incríveis, sério, Meu muito Deus. bom. Mas O eu acho microfone que faltou, antes disso, faltou um impacto. Porque a gente tem o sacrifício do mexilhãozinho, que passa completamente despercebido, tá ligado? Tipo, acontece e foda-se. Tipo, honestamente, a morte do mexilhãozinho foi gratuita ali, tá ligado? Eu não tinha nenhum apego por ele. É por isso Não, que eu alguém tinha digo, que morrer. podia ser o Plankton ali, naquele momento, Podia se ser- redimindo. não, a senhora e pro o final, ela era mexilhãozinho líder, né? continuava vivo. sei Não, lá. não Podia podia, ser um não, dos podia levar capangas. ninguém. Ah, ela não podia deixar nenhum dos. Molusco, Ah. sei lá, qualquer coisa assim. O amiguinho tá ligado? dela. Aí, tipo, aí lá, o Cara, você podia ligar botar uma mexilhãozinho pedra no morre. acelerador Aí e a ir embora. Sandy ganha os poderes do Homem-Sereia e não faz nada com isso, tá ligado? Ah, mas ela... Ok, mas. Ah. Eu não lembro agora qual deles é. Mas o Homem-Sereia e o Mexilhãozinho, eles têm os super amigos. Que são roupas que dão poderes pras pessoas. E uma dessas roupas teleporta. Eu não lembro qual é a roupa que teleporta agora. Então ele podia vestir a roupa que teleporta, enfiar o bagulho lá dentro e quando a lava tivesse vindo ele teleportava pra fora. Vai botar pra fora, assim. É evitável eu trazer dentro do Bob Esponja. Ah, no episódio não sei o que, da temporada não sei o que, no bracinho minuto do não sei o que. torturado. Tipo, ela não fez nada, só apareceu e mastigou isso, tá ligado? Não fez mais nada. Tudo bem, ela trouxe a galera lá da Senhora Puff com O roteiro a não marca deixa, de Tereréu, supera. mas, tipo, nada que outro personagem não possa ter feito, tá ligado? Não, mas o poder do Homem-Sereia, nossa, velho. na Eu podia ter temporada feito alguma coisa a mais com isso. Eu não sei. Essa parte me pegou um pouquinho, acho que faltou um pouco de cuidado. Porém, passando pra parte que eu gostei muito da série, é a pegada
terror cósmico na veia, tá ligado? Momentos como a Cindy olhando pro abismo, ou o próprio Lula Molusco olhando dentro do estômago do torturado e vendo o mesmo abismo, tá ligado? Tipo, nunca é explicado por que o abismo é daquele jeito e por que o torturado tem um abismo dentro dele daquele jeito, tá ligado? Não é explicado, isso é muito incrível. E no final, o final da Cindy voltando pra superfície, olhando pro céu e vendo o abismo, né, as mesmas cores ali, é que nem o final do Sussurros na Escuridão, do Lovecraft, tá ligado? Que o protagonista encontra lá com os alienígenas, fica lá chocado, descobre que existem alienígenas, aí ele começa a olhar pro céu, que ele gostava de fazer antes, ele não se sente mais seguro olhando pro céu, porque as estrelas parecem Coitado. pequenos olhinhos encarando ele o tempo todo. Então eu tive essa mesma pegada no final aí, tá ligado? Eu adorei essa Alguém parte lembra da quando ele Cindy falou, o Lovecraft é simplesmente racista, não mas... querendo continuar na frente Mas- e continuar a vida dela em outro lugar. Essa parte foi muito boa. O Patrick... Será que a lombriga toda do Alasca ali, venceria o o torturado? Patrick também não fez muita coisa, mas eu acho que não tinha muita coisa pra ele fazer mesmo. Mas é só pra deixar claro que Tem um realmente o problema ponto. era o torturado. O lance O torturado da era o lombriga problema, toda do era o Alasca é que Patrick ela em foi si, pra o Patrick longe. em si Bem só longe, depois de teve cair em cima link na mental na com fenda o do biquíni. torturado e foi só mais uma marionete Ah. dele, apesar dele ser original, né? Ah, e outra coisa que eu gostei pra caramba é... Claro, todo mundo... Meu Deus do céu, meu Deus do céu! eu adoro a Já foi? Já foi? Surtou? Como que eu deixei isso passar e não falei nada? Fofão! Outra coisa que eu gostei pra caramba. Ele gosta. É óbvio que eu adoro a violência gráfica do quadrinho, tá ligado? E eu adoro o traço. Vou que tirar o pau cara desenha, né? Mas aquela cena, torturado, tipo, saindo do chão e o Lula Molusco na forma de Kraken, que já é gigante, olhando aquilo, assim, do tamanho de uma formiguinha, tá ligado? De tão grande que o torturado é uma cena Não sei. magnífica, tá ligado? Eu queria ter aquele painel no quadro. Sério, eu queria muito. É sério, é muito bonito. É nível Berserk, tá ligado? Tipo, parecia que eu tava lendo um mangá de Berserk, tá ligado? Tão bonito que é o Olhando os traço mínimos dessa detalhes. cena. Tem que analisar, Sem né? contar A que obra. Outra coisa que eu queria elogiar Contexto. bastante, que eu acabei citando ainda agorinha sem querer, é com relação ao apelo emocional de certos momentos. Tipo, tudo bem que algumas coisas parecem ser rápidas demais, outras coisas parecem ser um pouco rasas. Mas, sério, o carinha que criou a HQ, né? Ele não é só um bom desenhista, como ele é um bom roteirista, sério. Os momentos lá do Lula Molusco se sentindo culpado de ter sido escroto com o Bob Esponja, ou o encontro do Bob Esponja com o torturado ali naquela cena, toda branca ali, tá ligado? O diálogo do torturado pro Bob Esponja é um negócio bem bacana, velho. É nível alguma coisa que tu leria num livro, tá ligado? É bem interessante, muito bem escrito. O quadrinho em si é muito bem escrito. Eu acho que eu nem conseguiria quantificar o valor artístico dessa obra. Nossa, eu falei que tem um babaca agora. Mas, tipo, se eu fosse dar uma nota de, sei lá, Meu Deus, 0 a tadinho. 10, tá ligado? Ele te Eu acho que eu xinga do daria nada. um 9,5 facilmente, tá ligado? Eu não daria 10, justamente por causa desses pequenos detalhezinhos que eu A animação, citei ela é agora, animação como coisa completa? rápida demais, entendeu? Ou é só Mas, esse- sério, a o luta resto última não luta? compensa. E esse Deixa eu ver quadrinho é muito bom. E eu quero muito que o carinha do Senhor do Simulation faça mais, tá ligado? Com outras obras. Não precisa ser parecido, tá ligado? Não precisa ser de horror cósmico também. Ele pode pegar outra, Animation. tipo, ir em outro caminho, tá ligado? Uma coisa, sei lá, uma coisa mais séria e Jesus, pesada. Ou é, o próprio é quadrinho inteiro. original dele, sério. Se ele 10 produzir minutos. algo nesse nível, Não, abre link. produzir alguma coisa São nesse 4. nível, eu juro que eu vou... É inteiro, é isso que eu não- 36. Porque o cara é muito talentoso. E eu tô pensando seriamente em ajudar ele no Patreon. E, sério, galera, se tu quer apoiar o maluquinho, e se tu gostou dessa série, apoia o carinha lá no Patreon, ou simplesmente comenta lá no site dele. Cara, pra tem dar um animação, apoio pro carinha, porque, parece sério, ele Poggers. merece muito. Essa Parece série é muito muito bom. A gente vai Agora, deixar pra uma gente próxima. concluir, vai Parece começar a Poggers. sessão de agradecimentos. E eu queria agradecer principalmente aos membros de Platina. Já não tá em português, isso que seria o Moios. É, então, mas a gente já pegou a A gente já pegou, assim. história, tá ligado? Cadê meu chat? Oi, chat. Agora é
Não me Don't assuste, hug sobra- me, I'm scared. O quarto episódio. Friends.